Salve, galera em movimento! Estão preparados para se mover? Eu sou o Pedro e hoje ao meu lado está a Bia. Fala, Pedrão, beleza? É um prazer apresentar esse episódio do teu lado, hein? Nossa estreia juntos. Na verdade eu já te entrevistei antes, né? É verdade. Então não é bem uma estreia, a gente já tá jogando junto já aqui. É verdade, estamos todos no mesmo time. Antes de eu falar sobre o nosso convidado de hoje, não podemos esquecer de falar para você curtir, se inscrever nesse canal, deixar o seu like, enviar para os amigos, para sua mãe, para a Sasha, para a Xuxa, manda para todo mundo porque vai ser um sucesso. E o episódio de hoje, olha, é incrível, né? Ele é maravilhoso, eu tô até sentindo o peso da responsabilidade. Porque é uma referência, né? É uma referência, eu tô sentindo o peso da responsabilidade hoje. Vocês me desculpem se der uma falha ali, aqui, porque eu tô nervosa. É normal. Tô nervosa. Agora, o nosso convidado de hoje, ele é especialista em logística, em inovação, em marketing, em business strategy. Ele já passou por grandes empresas como Seara, ele já passou também pela Porto Belo e hoje ele é o diretor de marketing da Veste S.A. O nosso convidado de hoje é o Thiago Savoldi. Oiê, tudo bem? Tudo bem, Bia, Pedrão? Eu estou muito feliz. A responsabilidade não é tão alta assim. É um prazer estar aqui com vocês. Não, o prazer é completamente nosso. Poder contar um pouco da minha história aqui. Obrigado, Bia, pelo convite. Esse mundo é engraçado, né? A gente se conheceu num bate-papo assim também e agora se abriu as portas aí, tô super feliz. Gente, esse cara me deu aula na pós-graduação de Fashion Law do Mackenzie. Então, assim, hoje vai ser aula no mínimo, né? É isso que a gente espera. Pô. A gente tem certeza, né? Não, eu falei pra ele no dia, eu falei, essa aula foi tão maravilhosa que o mundo precisa ouvir isso. Então, vou te chamar, vem aqui pro Mover. Eu queria ter gravado esse pedaço da sua fala, assim, pra usar em casa. Então, pessoal, o mundo precisa me ouvir. Então, pronto, o mundo precisa te pra ouvir. vender curso, isso também é ótimo, né? Pra vender curso... Vamos fazer uma chamada? Vamos criar um Olha, gente, produto digital, o mundo precisa ouvir. Se esse homem um dia vender um curso, eu tô comprando, tá? Então, eu tô na primeira da fila, a gente pode lançar alguma coisa. Eu falo sobre Fashion Law, você fala sobre marketing, a gente faz ali um link, tá tudo certo. O que você acha? Já tá combinado. É um produto bem completinho, hein? Eu vou comprar isso aí pra entender mais também. Já saímos. Se prepare aí pra 2024, aí já guarda um dinheirinho, vai ter. Então, gente, se vocês querem saber tudo sobre logística, marketing, novos negócios, fica com a gente. Esse episódio vai mover a sua mente. E vamos lá, Thiago, conta pra gente um pouco da Veste S.A. Bom, a Veste é difícil a gente falar de Veste e as pessoas já fazerem uma associação, né? A Veste, a gente fez o rebranding dela no começo desse ano, final de 2022 para 2023. Ela chamava Restock antes. É uma empresa que nasceu em 1982 com o nome de Restock. Ela é dona das marcas Lelis Blanc, que a gente chama de Lelis, é a nossa Lelis, a Dudalina, John, Bobô e a Individual. Então, ela nasce lá em 1982 como uma revenda de oportunidades, de produtos fashionistas, mas ainda sem uma marca. E aí, em 88, nasce a Lelis, efetivamente. E aí, depois, as outras marcas começam a entrar no grupo, né? Vem primeiro a Bobô, depois vem a John. E em 2014, o grupo, na época, faz uma oferta pela Dudalina, que era lá de Santa Catarina. E ela é incorporada, efetivamente, em 2017. E aí, a gente passa por esse período de 17 até 22 como grupo Restock, já completo, com todo mundo rodando. E aí, em 2022, depois de uns rearranjos que a gente faz na companhia, depois de passar por uma pandemia, né? No momento, é até difícil falar, né? Mas todo mundo foi obrigado a se reinventar de todas as maneiras possíveis. A gente entendeu que, operacionalmente, a gente tinha se estabelecido como modelo de negócio. A gente estava muito saudável operacionalmente, tem um investimento financeiro de pessoas de fora que apostaram na companhia. A gente decide fazer um rebranding até para trazer um novo sentimento de marca, um novo posicionamento como marca para o mercado também. E até porque o evento da pandemia mudou como a gente faz marketing, né? Até as teorias de marketing evoluíram para um novo patamar, né? Então, a gente tem que fazer tudo de novo, começar... Na verdade, Pedrão, eu acho que... a gente já vivia num mundo que estava em um processo de aceleração muito grande, de comportamentos de consumo que iam mudando, né? A gente tinha as eras aí de consumo e aí vem a pandemia para acelerar 100%. Acho que multiplicou em inúmeras vezes a velocidade com que esses comportamentos foram mudando e estabeleceu um novo, não só uma nova forma de fazer marketing, mas um novo comportamento das pessoas em relação ao consumo, né? O que elas esperam das marcas,
o apego que elas tinham por marcas, a questão do super local, eu vou cuidar um pouco mais da minha comunidade versus a minha marca, questões ligadas à sustentabilidade, a um pouco da nossa responsabilidade para o mundo. Então, veio muito assunto que mudou a relação que as pessoas têm com todas as marcas. Não estou falando só de moda especificamente, né? A gente fala de varejo como um todo. Deu uma bagunçadinha, complicou a vida do marqueteiro. E os P's ficaram menos importantes que os C's, né? Total. Assim, dificilmente... É porque, assim, você parte do primeiro P, de place, difícil falar de local. É difícil. Teve um momento desse processo que a gente falava de jornada on, jornada off, a jornada que se faz na internet, a jornada que se faz no físico. Jornada é jornada. A sua jornada pode começar num lugar, terminar no outro. A sua jornada começa no seu celular e passa pela loja física e termina no e-commerce, no seu desktop. Jornada é uma só. Né? Tanto que a gente lá nem fala mais de omnicanalidade também, porque ser omni é condição sine qua non, assim. Eu tenho que dar a opção, eu tenho que ser conveniente. Total. Então, o primeiro prisma dos 4 P's, ele se quebra porque não existe mais local. Eu preciso estar em todos os locais. E aí uma crença muito particular, uma aspas gigante, é que eu preciso, como marca, estar em momentos onde não é o momento de compra do consumidor. Né? Não dá mais. A gente divide, estão com o celular aí, o celular é invadido de informação o tempo todo. Então, eu não concorro mais com os meus concorrentes. Eu concorro com o post do seu amigo, eu concorro com um conteúdo super engraçado, um corte do Mover. Eu tô ali. Então, ou eu tô na vida das pessoas o tempo todo, de alguma maneira, ou ela nem vai me considerar na hora que ela for comprar. Rola mais uma identificação com a marca do que o desejo só pelo consumo, né, Thiago? Foi uma mudança aí. Acho que muito se fala sobre a marca 2.0. Eu queria que você explicasse um pouquinho de marca 2.0 para o pessoal que está assistindo em casa. Eu acho que foi um processo de aceleração do movimento que era super natural, né? Primeiro porque as construções de marca, o acesso à matéria-prima, produto está muito mais fácil do que era antes, porque a gente está super conectado. Então, assim, você vê um monte de pequenas marcas crescendo o tempo todo, com preço mais acessível, com velocidade de entrega, com conteúdo ligado a ela super legal. E aí eu acredito muito que a marca é muito sobre o sentir, sobre o que ela te faz sentir. Isso, para mim, é essa grande discussão de marca 2.0, né? Porque o que é a construção de um branding, de uma marca? A marca tem que ter seu propósito, ela tem que ter sua missão. Hoje, a gente fala sobre como a marca faz as pessoas se sentir. Que tipo de sentimento eu quero passar para as pessoas? E aí, aqui, para mim, mora o principal erro das marcas, porque... sobre sentimento, né? A gente vai falar depois sobre ponto físico, possivelmente, né? Mas... todo mundo fala, não, porque a loja física é um ponto de experiência. E todo mundo quer colocar um tipo de experiência X, porque quem está bombando tem uma experiência legal. Mas, cara, qual é a identidade da sua marca? Aquilo que você se propôs a fazer como marca, sua razão de existir, que sentimento que ela gera nas pessoas. Eu não posso copiar o que está todo mundo fazendo. Eu não posso simplesmente botar uma ativação digital na minha marca, a criação de um negócio de realidade aumentada ali, porque para outro mercado deu. Se não é o meu papel, se não é a minha vocação. Vou dar um exemplo da Dudalina. Dudalina, ela nasce para você vestir a melhor camisa, a melhor alfaiataria, em termos de qualidade de produto e o bem vestir, que a gente fala, né? Vestir bem a toda hora, é a nossa tagline. Porque, assim, o produto é bom, é de qualidade e ele traz uma vestimenta legal. Não adianta eu criar uma ativação tecnológica na loja, que a pessoa vai entrar num mundo de realidade paralela. Não é sobre isso, é sobre esse sentimento de que você vai comprar uma camisa e você vai se sentir bem. Você está bem vestido. Então, essa marca 2.0, é sobre levar em consideração o que você quer passar para as pessoas, o que você quer despertar nas pessoas. Não tem um jeito só de fazer. Você pode despertar desejo, mas você pode despertar segurança. A Dudalina desperta a segurança. É menos sobre aquele desejo avassalador.
tem, porque as pessoas... A gente fez uma pesquisa recentemente que as pessoas se sentem confortáveis e seguras quando usam a flor de lis aqui, porque, não, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou para o meu primeiro dia de trabalho. Mas a gente quer passar essa tranquilidade sobre estar bem vestido. Não, e traz realmente isso, né? A gente fica mais seguro, porque a gente sabe que é uma coisa que é bem vista, né? E tem uma qualidade que não vai te deixar na mão, né? Você não vai querer para uma entrevista de emprego com uma coisa que você pode rasgar ou uma coisa que não tá bem em você, né? Já diria a Thalita Delbó, né, no episódio dela. Ela falou que você tem que se vestir melhor para você estar mais confiante e alcançar seus objetivos. Com certeza. E, bem ou mal, a roupa, ela tem a ver um pouco, né, com o status, tanto social ou com o sentimento daquela pessoa. Existe toda uma questão interligada ali, né? Com certeza. Eu não sei se vocês sabem, mas na Coreia Coreia do Sul, eles são super... A cultura deles é super imbuída a isso. Você tem que se vestir para o que você quer atingir. E os caras têm... Isso eu acho que funciona muito. Eles são um país que realmente eles conseguiram mudar de um país que era extremamente pobre e um país que é um dos primeiros do mundo em pouquíssimo tempo, assim, né? Considerando, tipo, 50 anos. Então, é interessante, né? Como a cultura pode fazer a gente até conquistar mais coisas. Total. Porque moda é um código, né, Pedro? É um código que você está apresentando. Aliás, eu vi o episódio da Thalita, eu peguei algumas dicas com ela, não vim de sapatênis, nada, tá, Thalita? Eu peguei as dicas. Estamos fora dos sapatênis, eu tô... Beijo, Thalita. Bom, então você viu, ele tá aprovado, Eu não... olhei aqui, depois eu mando uma foto do look para ela. A gente tira no final sempre uma fotinha. Mas a moda é esse código e... Talvez a gente precise ainda evoluir nesse quesito da Coreia, de como a sociedade enxerga as pessoas, mas é isso, assim, é o que você está passando na forma como você está se vestindo. Acho que fala muito sobre a gente. E esse é o gostoso das marcas, né? Porque nós temos marcas lá na Veste que são sobre lifestyle. São sobre a imagem que se passa, são sobre atitudes. Se fala de John John, é sobre a atitude que tem, sobre a liberdade que te proporciona. Mas é aquela uma coisa... pegada rock and roll, né? Sim, e outra, você coloca uma camiseta da John John, por exemplo, você já tá mais transado, né? Não é tipo uma camiseta normal. Você pode ter uma camiseta normal com umas florzinhas, mas não, você coloca a John John, você tá mais transado, você tá mais na moda, não tem jeito. Tem esse Carrega código, isso. assim. Exato. Talvez se fosse uma camiseta sem marca, com uma florzinha ali, seria... Nossa... Mas aí esse código vem junto, assim. Acho que é uma das coisas gostosas que a moda traz. Proporciona. Não, e quando você fala em Lelis, eu sou a maior consumidora de Lelis, viu? Por favor, Thiago, me patrocina, tá? Fica a dica, pode mandar um recebido pra minha casa. A gente faz por permuta, não tem problema. A gente adora. Mas eu penso em Lelis, eu penso em elegância. A gente falou, John John, penso numa atitude mais de liberdade, uma coisa mais rock and roll. A Dalina se sentir bem. Conta um pouco sobre a Individual. A Individual é a marca mais nova, né, do grupo. Por incrível que pareça, é a marca mais velha do grupo. É a mais velha? Eu não conhecia, você acredita? A história da Dudalina, ela nasceu lá atrás, né? A fábrica Dudalina, ela tem quase 60 anos já. Só que no começo ela era uma fábrica de private labels, né? Ela produzia para outras marcas. E aí, nesse processo, se entendeu que fazia sentido você ter uma marca que representasse a fábrica. E nasceu a Individual. A Individual nasceu em 85, né? Então, ela nasceu 3 anos antes da Lelis, inclusive. Então, a Individual, ela é uma marca que tem a grande maioria do seu faturamento vindo através da multimarcas. Então, é uma marca só de roupa masculina, casual, mas diferente da Duda, porque a Duda, ela tem o território dela ali ocupado, que é uma roupa... É camisaria, nós somos a maior camisaria da América Latina, e a melhor também, e alfaiataria, e essa roupa para as pessoas que trabalham, essa moda mais workwear. E a Individual, a gente tem a solução para o closet completo do homem. Então, assim, vai desde o short d'água até um blazer um pouquinho mais desconstruído, para não entrar nessa seara da Dudalina também, mas ela tem roupa para todos os homens, e a gente tem hoje mais de 800 pontos de multimarca espalhados pelo Brasil, que revendem. E aí, no ano passado, a gente foi para um direct to customers através do nosso site, e aí a gente está evoluindo agora nesse caminho de ser mais próximo do consumidor. Mas a Indy, então, ela é a deixa mais eu só antiga. entender. Então, a Individual era a marca matriz, era uma empresa matriz, hoje como é a Visual, né? É isso? Na verdade, nasceu a fábrica Dudalina. Dudalina era um parque fabril, era uma fábrica que produzia para todas as outras marcas do Brasil de camisaria. E aí, uns 15 anos depois da fundação da fábrica Dudalina, se criou uma marca chamada Individual. E a Dudalina nasceu
Agora eu vou chutar um ano aqui se eu falar, mas ela nasceu muito depois da Individual. Então, a Individual foi a primeira marca da Dudalina S.A. lá atrás, da fábrica Entendi. Dudalina. Então, vem primeiro a Individual e depois aí a Dudalina se lança para o mercado e explode aí em meados de 2011, 2012. Então, assim, se você quiser seguir as dicas da Thalita, é só entrar na Individual que tem roupa lá pra... 100%. Vai estar aprovado. Vou falar com a Thalita, ela podia inclusive dar um check lá e fazer vários estilos para Aí. as pessoas. Pedrão, você pode esse recebido aí, é pra você, hein? Eu tô precisando também, né? Porque eu me visto só de preto e calça jeans há 25 anos. Mas eu acho tá que eu tô precisando elegante. mudar, né? Não, hoje hoje eu tô com a camiseta da Tá a Mover, camiseta né? da Então, eu tô Mover. elegante, A gente então tá combinou tranquilo. aqui de preto, não sabia que você ia vir com a camiseta, mas então estamos arrasando. É, Não, me se senti você meio combinar de fora preto da comigo. vitrine, né? Ah, mas A minha preto e calça branco, preta. estamos na paleta aqui, tá legal. E agora conta um pouquinho da Bobô. A Bobô tem uma pegada mais boho, ela é uma marca mais premium, com um valor um valor agregado um pouco mais alto. Conta um pouquinho dela. A Bobô tem o seu ambiente próprio, a sua luz própria, assim. A Bobô é uma marca super gostosa de trabalhar, porque ela tem esse código de ser super elegante, né? Ela tem esse cuidado, esse carinho da elegância. Ela também tem uma proposta parecida com a Lelis de atingir vários momentos da vida dessa mulher, né? Então, hoje a gente tem uma alfaiataria super legal, a gente atende CEOs, executivas que se vestem de Bobô, porque a Bobô tinha um pouco dessa mística, né? De vestido de festa, enfim, mas a gente tem um portfólio bem legal. E a Bobô é um negócio meio tailor-made, assim, Bia. Então, a escolha da padronagem, o desenho da padronagem do tecido, o ponto do tecido que é recortado para virar um produto. Esse produto é lacrado quase que na peça a peça. A escolha do material, a escolha do fio, a escolha do botão. Se não tem um botão exatamente como a gente precisa, a gente vai para o mercado desenvolver, porque aquela peça ela precisa ser perfeita. Então, é um trabalho muito cuidadoso, muito carinhoso, de uma qualidade excepcional. A Bobô tem uma qualidade excepcional, assim mesmo. E tem essa coisa do luxo, essa coisa do glamour que a marca traz. Eu amo, eu acho até que a Bobô, ela tem como consumidora, tá? Vou falar minha visão. A Bobô, ela tem uma pegada da qualidade, como a Lelis tem, mas ela é um pouquinho mais fashion, eu acho. Eu acho que ela se posiciona como fashionista mesmo, como a marca da passarela, né? Então, a gente se vê assim também. Aliás, em setembro a gente fez a inauguração da nossa flagship, está super convidada para ir lá conhecer. Já tô com a roupa de ir. Na Oscar Freire. E o mote foi um super desfile, assim, para a gente conseguir trazer um pouco desse conceito da Bobô. Então, Como é que é esse mundo dos desfiles, de expor a sua marca nesses desfiles? Porque é uma coisa bem interessante, né? É muito difícil de trabalhar com isso. A gente tem ido menos, acho que é desde 2019 que a gente não vai mais para os desfiles. O último foi o New York Fashion Week com a John, aliás, salvo engano. A gente aposta mais nas nossas produções, assim. A gente está em produções de alguns eventos, algumas coisas, mas a gente tem muito cuidado, Pedro, de entender o evento e aí, dentro do evento, escolher a pessoa que vai representar a marca. Porque quando você está nesse lugar, você precisa trazer essa personalidade à tona. E como você estava falando, né? Você se veste para uma informação, para passar uma informação. E aí, se você está dentro de um contexto, talvez esse código de vestimenta precisa mudar um pouquinho. Então, a gente senta numa mesa e fala assim, beleza, então o evento tem esta tônica, este é o contexto do evento. O que a gente quer comunicar nesse evento? Tá? Eu quero comunicar meu posicionamento fashionista mesmo, de lançador de tendência. Então, quem eu uso e como eu falo dentro desse contexto. Então, assim, são pouquíssimos os movimentos que a gente faz e é independente da marca. Mesmo se pegar uma Dudalina que talvez tenha uma caixinha de atuação menos fashionista e muito mais padrão, mas esse cuidado com a identidade da marca e especialmente naquele momento, o que eu quero passar e aí como que eu passo essa informação. Então, dificilmente a gente faz um negócio meio no automático. Diz, alguém quer fazer uma produção de moda? Beleza, pode. Não tem como. Senta, conversa. A gente está super aberto, a gente faz praticamente... A gente dá sim para praticamente tudo, mas a gente pensa, sabe? Então, tá, você vai para um evento, como é que eu vou te vestir? O que você quer falar nesse evento? E como que eu, marca, ajudo você e o que eu passo como marca? Num desfile, normalmente não, mas normalmente eu acho que seria a palavra, mas você vende um conceito, né? Se você vender um conceito ruim para
pra pessoa que gosta da sua marca, esquece, né? Acabou. Se o conceito tá ruim, o resto vai estar péssimo. Exato. E, assim, a gente, claro que todo mundo entende que precisa ampliar a quantidade de clientes. Acho que está todo mundo... ninguém mais está dentro de uma caixinha, diz assim, não, estou bem, estou tranquilo. Essa construção de marca, ela é perpétua. Mas você tem que sempre ter o carinho e o cuidado de atender quem está com você. Então, assim, se eventualmente você entra num lugar que não é seu, comunicando de uma maneira que não é sua, você até pode pegar um público novo, mas Não vai se sustentar. Mas se tem risco de você perder o seu público, os seus lovers, não tem nenhuma chance da gente entrar, né? A gente tem esse carinho, esse cuidado. Na Bobô, por exemplo, na Lelis também, assim, mas a gente conhece as clientes pelo nome, a gente conhece o comportamento das clientes. Não, por mais que a gente está falando de uma empresa que, como estrutura, como conglomerado, fatura bem mais que 1 bi por ano, cada sala de marca tem o seu carinho, o seu cuidado, tanto que a gente dividiu as estruturas ali, cada estrutura de marca fica dentro de um espaço físico para que as pessoas vivenciem a marca. E aí ali os times eles cuidam na mão, como se fosse... Os filhinhos. É isso. Cara, isso é muito legal. E é uma das dúvidas que eu tenho. Como é que você diferencia o marketing de cada marca? Mas, não sei, você quer... Vou falar sobre isso agora. Eu gosto porque é um exercício muito legal, assim. Tem um dia da minha semana que ele é um dia icônico para mim, que eu começo na Dudalina, meu dia começa na Duda, é a terça-feira, então começa na Dudalina. E aí o ambiente da Dudalina tem um modus operandi. É um ambiente... O espaço físico, de fato, são salas, tá? Cada uma das marcas tem a sua sala e as pessoas ficam lá e elas realmente vivem a marca. Se você entrar dentro dos espaços, você está respirando a marca. Então, você entra lá, você vê as pessoas um pouco mais quietas, sérias ali, super focadas, mais formais nesse trato. O ambiente é super leve também, mas é um ambiente do Dali. Mais de trabalho, né? Saio dali e vou para uma reunião de CRM de John John, que é para falar do cliente de John John. Você chega dentro da sala de John John, a galera já se comunica assim, ó, conversando, falando. Rola uma música? Assim, elas dançam sem música, elas andam assim, porque todo mundo tá ouvindo a sua música, todo mundo tá ali o tempo todo. Tá numa vibe. Exato, então tem aquele agito. E aí eu saio dali para ir para uma reunião de Bobô. Isso tudo na terça-feira de manhã. Aí quando eu entro na Bobô, aí tem aquela coisa assim, eu tenho que mudar meu passo, né? Porque eu saio correndo de John John, daí a hora que abre a porta, assim, eu começo a caminhar devagar. Aí tem aquele cuidado, aquela calmaria. Então, a gente conseguiu uma estratégia que mudou, essa é uma estratégia que mudou em 2020, sobre a verticalização das marcas, né? Antes a gente era super horizontal na gestão, então, assim, tinha uma diretoria de varejo. Na diretoria de varejo tinha todas as marcas, né? Tinha uma diretoria de compras, todas as marcas estavam ali. Aí, em 2020, a gente verticaliza e cria esse espaço para todas as marcas. Aí, claro, tem os diretores que fazem as horizontais ali e a gente, obviamente, tem os nossos momentos de sinergia, né? Então, as boas práticas, elas vão e voltam, mas sempre respeitando muito o mood de cada marca. A identidade de cada coisa é importante, né? Mas imagina que loucura, você começa seu dia no ambiente mais de trabalho, uma coisa mais séria, mais formal, de repente você vai pro rock, pra dança, uma coisa mais festiva, e depois uma coisa mais boho, mais paz, mais elegante. Então, imagina, você tem que estar muito bem preparado ali, né? Adaptabilidade é a característica número 1, né? De quem tá nesse jogo, porque não tem como. Não, e aproveitando esse gancho, eu até queria te perguntar, eu já entrevistei várias influenciadoras e perguntei como elas escolhiam as marcas com quem elas iam trabalhar. Agora eu quero perguntar para você, como marca, como você escolhe os influenciadores com quem você vai trabalhar? Bom, então, o primeiro ponto que a gente tem é uma análise qualitativa, né? Porque tem que gerar primeira camada aqui é gerar essa identificação. Então, a gente sabe o que cada marca quer comunicar e a gente tem essas influenciadoras que conectam com a marca, que a gente já mapeou. Então, cada marca hoje tem a sua persona, baseado em dados, em construções digitais que a gente fez, do entendimento de quem busca pelas nossas marcas, utilizando ferramentas de Google, de Meta, de TikTok, quais são os outros comportamentos dessas pessoas em momento que elas não estão comprando. Então, a gente meio que sabe, né, entre aspas, dentro das nossas construções,
que tipo de conteúdo essa pessoa consome, que tipo de restaurante que ela gosta de ir, quando ela pesquisa por alguma coisa, se a mulher da Lelisa, ela busca por investimento, se ela busca por informações sobre fashion law, se ela gosta de fazer MBA, se ela estuda e tal. Então, a gente tem um mapa dentro das marcas sobre comportamento. Por isso que eu falei antes, assim, a gente vê uma riqueza muito grande em saber o que a nossa cliente faz quando ela não está comprando. Porque eu quero conversar com ela quando ela não, e com ele, né, quando ela não está comprando. Então, isso tudo está estabelecido e a gente tem as pessoas em cada uma dessas esferas de conteúdo que representariam a marca. E depois, eu sou formado em logística, mas meu primeiro curso foi matemática. Então, eu sou um marqueteiro de exatas. Aí, a gente vai para a camada de dados. Aí, eu tenho ferramentas, a gente tem dashboards que a gente construiu com alguns parceiros, que a gente analisa as questões de engajamento, riscos que, eventualmente, um influenciador pode trazer para a gente. E, mais do que isso, esse pipeline que a gente criou, a gente usa inteligência artificial para fazer um mapeamento dos comentários, por exemplo. Então, assim, quando a Bia influencer posta uma foto, como que as pessoas reagem? Elas elogiam a Bia, elas elogiam o conteúdo, elas mandam um emoji. Então, assim, eu tenho essa análise quanti-quali, porque talvez você seja uma pessoa com um engajamento super alto, mas você. Então, independente do seu conteúdo, é você. Você está usando roupa, você fala de comida, as pessoas elogiam você. Então, não é exatamente isso, a não ser que a gente queira fazer um movimento de expansão de base. Então, a gente também tem essa questão de o que a gente quer naquele momento. Então, a gente começa numa camada quali, depois vai para o quant e aí faz esse cruzamento. E a gente foi evoluindo nessa ferramenta, né? Hoje, a gente consegue, inclusive, filtrar, assim... vou voltar para a Bia Influencer, né? Assim, como é que funciona seu engajamento quando você fala de moda, quando você fala de beleza, quando você fala de joia, quando você fala de automóvel? Porque tem um comportamento muito diferente. Então, a gente vai... E vocês fizeram uma IA só para fazer isso? Sim. A Cara, gente fica mapeando os influenciadores, assim como a gente fica mapeando as nossas marcas e todos os nossos concorrentes. Porque assim, Pedro, o que é o básico, o pacote básico das redes sociais, né? Você olha ali, taxa de engajamento, começa os seguidores, né? O indicador do ego, que eu chamo, quantidade de seguidores que a gente tem. Esse é o indicador do ego que não serve para absolutamente nada. Desculpa desapontar as pessoas, mas... É a realidade. Quantos seguidores você tem... Não significa nada. Assim, é só fazer o autoexame, né? Você olha o seu perfil, quantas pessoas você segue e, de fato, quantos conteúdos você acessa todos os dias, né? Tá. Então, depois a gente vem para esse nível de engajamento e esse nível de engajamento qualitativo. Então, a gente foi pegando os comentários, essa inteligência, ela captura... Porque, assim, a gente já faz essa análise de PR, de ver todas as menções das nossas marcas em qualquer blog, em qualquer comentário, até comentário de notícia a gente mapeia. Então, a gente começou a pegar esses dados e qualificar, né? Então, essa inteligência artificial fica captando e fica, inclusive, projetando um possível pico de um assunto. E aí, dentro das nossas marcas, também a gente criou uma esfera de quais são os temas que a gente toca e ele fica monitorando esses temas também, né? Então, ele fica ali. E aí, ele qualifica o exercício mais complexo que essa IA faz, né? Porque isso tudo é meio simples, é de dizer se o que ela fez, o comentário tinha um elogio, uma réplica, um questionamento sobre o produto, se o elogio era sobre a influenciadora, sobre o conteúdo, sobre o produto. Então, assim, numa olhada, num dash, eu consigo entender o que está acontecendo. Já sabe como é que está a qualidade do seu engajamento. Exato. Ele já sabe se tem um hate, o negócio é evoluído. A gente muito passou legal por uma isso. situação recente, assim, que no sábado de manhã pingou um negócio. Eu falei, ixi, a gente fica ali monitorando o tempo todo. E, assim, era uma pequena menção que tinha uma chance, aí já liga um alerta assim, ó, pode ter um problema aqui. E hoje em dia, com o público polarizado, qualquer coisinha pode sair fora do nosso controle da comunidade da marca, né? E a gente precisa sempre estar preocupado com essa comunidade, o que ela está achando, o que a gente está fazendo. Então, é bem difícil hoje em dia. Hoje em dia, o marketing não é mais como antigamente. Quando eu me formei, cara, era marketing 1.0, ainda não se falava em 2.0, das redes sociais e tal. Hoje em dia, a gente já mudou muito, né, cara? É muito difícil. A gente tem que estar preocupado com tudo. Inclusive para saber como responder a um momento de crise, né? Porque
eu costumo dizer para os meus times assim, cara, a gente tem o exército preparado para a guerra mais complexa. Tomara que a gente nunca precise usar. Mas a hora que tem um eventual problema, como isso que eu falei para vocês, assim, a gente se prepara, mas entende o que está acontecendo e qual é a possibilidade que isso tem de escalar ou de viralizar. Então, a gente também monitora e, se por acaso viraliza, que decisão a gente toma, né? Porque a gente até falou no dia lá da aula de Fashion Law, né? Sobre questões ligadas a esse posicionamento. Como que eu me posiciono numa crise? Eu falo, eu não falo? É melhor eu emitir uma nota? É melhor eu ficar em silêncio? Que tipo de tema que eu preciso responder? Então, é complexo. E aí, com dados, a gente consegue tirar um pouco dessa emoção. Então, não tem uma resposta padrão. Eu estou diante de uma situação de crise, eu tenho que avaliar qual seria a melhor resposta para aquele momento, para aquele problema. Exato. E até voltando para a pergunta original, não existe uma resposta padrão para a escolha do influenciador também. Né? Porque é isso, é o que eu quero falar, com quem eu quero falar e quem fala naquele momento. Então, assim, pode ser que naquele momento a Bia não é a influenciadora certa, porque o tema que ela bomba, que funciona para ela, não é o tema que eu quero falar agora. Mas você não é uma influenciadora ruim para mim. Só não é para aquele momento. Não para aquele momento. Não sei se você concorda comigo, mas eu falo muito, já falei até no nosso episódio aquela outra vez, é que, cara, a influenciadora hoje em dia, ela tem que comunicar o lifestyle da marca. Não adianta, né, você vender lá um combo de stories e um post, que normalmente é o que está no contrato, né? Não adianta você fazer só isso se a influenciadora no dia a dia dela não usa aquele produto, não gosta daquele produto, porque aquilo ali não vai convencer. E não adianta eu contratar uma pessoa que fala de vida saudável para vender cheeseburger, né? Exato. E até mais do que isso. Por exemplo, se a pessoa bomba falando de moto, e você resolve fazer uma propaganda de roupa para ela, o seu custo de aquisição do cliente sobe do que você investir direto numa pessoa que bomba com roupa. Porque você está adicionando público na sua marca, mas ao mesmo tempo não é específico. Então, se você pode chutar direto no específico, é melhor ir direto no específico. A menos que eu entendi que tem um movimento da galera que anda de moto que resolveu usar calça jeans larga. E a sua marca... E eu tenho uma calça jeans larga. Aí você vai surfar E aí eu essa vou lá. onda. Sim. Aí eu vou lá falar com ele. Aí o cara vai fazer um conteúdo andando de moto, dizendo assim, cara, olha só, tô andando de moto com essa calça mó legal aqui, eu consigo me movimentar, não sei, não ando de moto, mas enfim. Então, assim, tem que ter verdade, tem que ser específico. Eu gosto de entrar nesse ambiente aleatório, mas não adianta eu entrar, sei lá, com um negócio que não vai funcionar. Eu não vou falar de copo de cristal com o cara que anda de moto, sei lá. Ah, sim, total. Concordo. É isso, eu acho isso muito importante. E muita gente vai pela influenciadora X, porque ela é a trend do momento, paga lá 50 mil, o combo de stories e um post no feed, e depois, no final, ela não dá resultado nenhum, porque ela não comunica com a marca, ela não tem aquele lifestyle, ela não usa isso no dia a dia. Eu acho bizarro, eu já me deparei com uma ação de marketing que a pessoa, ela tinha que usar uma determinada roupa de verão e tava inverno. A mulher tava viajando na neve, tipo, não fazia o menor sentido. Você falava, quem fez essa campanha? Socorro Deus. A menina de shortinho na neve. Não fazia o menor sentido, não era espontâneo. O cliente, ele não é mais bobinho, né? Ele pega que aquilo ali foi montado, plantado, né? O mais legal é uma coisa mais espontânea. É isso, assim, você olha para uma pessoa que tem um posicionamento super alto e ela vai fazer propaganda de um produto que talvez não tenha, porque não precisa nem ser uma coisa super aleatória, pode ser um produto do dia a dia, mas que olha e fala assim, você não compra esse shampoo. Você não usa esse shampoo, com certeza você não usa. E eu acho que é isso, Tabi? Eu acho que as pessoas começaram a entender a falta de verdade nas coisas. Deviam ter falado isso pra Monege nos anos 90. Eu ia citar, mas como eu estou presente junto com o pessoal do jurídico, e eu já aprendi que lá com o jurídico tem que ter coisa que não dá pra falar. Não é bom citar as marcas, né? A gente fala aquela marca que a Xuxa fazia. Eu prefiro não citar nem a Xuxa. Tem uma moça que era apresentadora dos anos 90 que falava de uma marca de shampoo que ela nunca usou. Jurídico do Veste tá sucesso, hein? Tá. Tem que estar alinhado, porque senão... Não, gente, mas é realmente isso. O consumidor não é mais bobo, o consumidor precisa de algo espontâneo. Eu acho muito engraçado quando a mulher, ela não cozinha, ela é socialite e tal, e aí aparece lá ela fazendo propaganda do supermercado XPTO. Pô, moça, você não vai no supermercado. Você nunca foi, você não sabe o cambolê. Não, me engana que eu gosto. E nesse supermercado específico, assim, cara, não tem nem perto da sua casa. Mas acontece muito isso, né? É muito bom. É a Graziane Barbosa fazendo propaganda no McDonald's. É umas coisas que não que ela tenha feito, não é isso, mas seria
Muito louco. Agora, deixa eu te perguntar, a gente começou já falando sobre marketing, sobre marcas, mas o seu passado começou com logística, a gente falou aqui. Eu comecei com logística. E me conta aí como foi essa experiência, eu sei que você trabalhou na Seara com logística, como que foi, desafios? Eu comecei numa operação, inclusive, não tradicional. Lá no começo da minha carreira, minha primeira operação foi a de entrega de cestas de final de ano, do Natal. Porque a Seara, a Sadia, essas outras marcas todas, elas têm esse momento onde as empresas compram uma cesta que vem numa sacolinha bonitinha e tal, que vem até com o Chester, o peru, essas coisas, e entrega nas empresas. Então, era um desenho de uma operação super não tradicional, que era preparar uma frota de caminhão para empresas gigantes, assim, empresas com 50, 60 mil funcionários e que tinha horário marcado, dia marcado e que você tinha que desenhar essa operação, que tinha um time comercial que vendia e assim, você sabe que o pessoal do comercial, eles vendem, eles mas dá para entregar num caminhão rosa com a roda amarela? Claro, opa, já fiz várias Claro vezes. que sim. E aí, e a gente tinha que fazer essa operação e desenhar ela e garantir os agendamentos, garantir a frota, entender se tinha frota disponível, né? E tinha, obviamente, tudo contratado prévio e a gente ia fazendo todo esse desenho e encaixe com os clientes sobre essas entregas e essas particularidades de cada uma das entregas, né? Então, esse foi meu primeiro trabalho lá. E aí, depois... Ali eu já comecei a sair um pouco da operação logística super tradicional, porque eu comecei a rodar as filiais e identificar eventuais problemas que a filial tinha, redesenhar os processos. Então, meus pontos com logística sempre eram muito focados a melhoria dos processos, a criação de novos negócios ali dentro, relação com os clientes finais. Então, assim, a gente atendia na época McDonald's. Então... Senta com o pessoal do McDonald's, entende a operação, entende como é que eles precisavam receber, qual que é a melhor forma de fazer, como é que você faz para atender uma rede nacional todos os dias, porque a reposição deles é todos os dias, e o hambúrguer deles não é feito de minhoca, é feito de carne mesmo, é o Zona. Então... Eu acreditei nisso por muito tempo. Cara, você sabe que meu pai trabalhou no McDonald's por muitos anos, né? E ele fez uma universidade. Quando você era executivo do McDonald's, você tinha que ir para a Universidade do Hambúrguer, que fica em Oak Brook, nos Estados Unidos. E ele me garantiu que não era de minhoca, não. Porque, né, a criança eu via que era de minhoca, não quero mais comer McDonald's. E meu pai ganhava vários vales, né? Você acha que ele queria que eu usasse os vales? Daí ele desmistificou toda essa história. Eu nunca acreditei muito nisso, não. Eu queria ser uma criança, desculpa, eu queria ser uma criança assim, que a pessoa falava, sanduíche de minhoca, eu não quero mais comer. Eu falava, não, dá com minhoca mesmo, não pega nada. Eu gosto. Aliás, eu visitei as operações da produção do McDonald's e a carne do McDonald's era uma carne diferenciada, aliás. Não era a mesma que fazia o hambúrguer do dia a dia. Olha, controle de qualidade chique. bem... É bem forte. Bem forte. Realmente. Tudo deles, né? É absurdo. A batata não pode ter um negocinho que... Não, e é impressionante, né? Você come McDonald's aqui, você come McDonald's em outro país e vai ter sempre o mesmo sabor, Exato. né? É verdade isso, cara. Isso é muito louco, né? Tirando as especificidades de cada lugar, que, tipo, Portugal tem sopa no McDonald's. Mas isso que você come... Mas o Big Mac é o Big Mac. É o Big Mac em todo lugar. lugar. Isso é incrível, sério. Gente, agora falando de logística, me conta, Thiago, você já passou algum perrengue nessa questão de frotas, de combustível adulterado, alguma coisa que deu ruim ali? Olha, de frota era sempre uma questão, né? Porque eu trabalhei com logística em 2008, né? Eu sei que hoje a galera tem um painel de controle, se sabe até se o motorista está respirando ou não está, né? Na minha época não tinha. Essa operação do final de ano, você imagina assim, a gente vendeu para a Cosan. Eram 80 mil kits, eram 5 caminhões lotados. Só existia uma forma de saber onde o motorista estava, ligando para ele. E aí, assim, se o cara tá dirigindo, ele atende, ele não atende, era para chegar a tal hora, não chegou. Então, assim, no meu tempo de logística, você precisava ligar para as pessoas. E aí, assim, tô parado no posto, precisei parar. Daí, se para um, tem que parar os 5. Então, era bem mais difícil do que hoje. Hoje tá tranquilo, né? Fazer gestão de frota. Era bem na base da confiança, né? Total. Hoje em dia tem cartão de frota, a pessoa consegue fazer aquela conta mensal no posto de gasolina, consegue dar o cartão que o motorista vai passando e controlar exatamente a litragem.
E se você não quer passar perrengue, se você trabalha com logística, se você tem seu carro aí e não quer passar perrengue nesse final de ano, olha, vou falar aqui do nosso patrocinador, que é a Rede Arinella. A Rede Arinella está no mercado desde 1984, tem 12 unidades de postos de combustível na Grande São Paulo. Eu abasteço na Rede Arinella e é sensacional, nunca passei perrengue. Troco o óleo do meu carro, faço tudo lá na Rede Arinella e é sucesso. Você curte também, Pedrão? Eu adoro a Rede Arinella. Cara, não tem lugar melhor para você abastecer seu carro e cuidar dele, porque além de estar super bem posicionado em vários lugares de São Paulo, é tradição desde 1984, né? A gente tem que cuidar do nosso carrinho, que é um bem muito valioso. Rede Arinella, onde a qualidade e o atendimento fazem a diferença. Passa lá e garante seu final de ano sem perrengue. É isso aí. E aí, voltando para a logística, o que você achou que a logística te deu de maior ensinamento e qual foi a tua maior dificuldade? Bia, o principal momento de mudança da minha carreira, que foi na Porto Belo, que eu entrei lá para a logística efetivamente e em pouquíssimo tempo eu estava cuidando de gestão de negócios. 2012 isso. A gente entendeu lá que logística era uma prestação de serviço, efetivamente. Numa época em que se entendia pouco, e ainda faço aspas aqui, eu ainda acho que as marcas entendem pouco essa relação, que a entrega, a forma que o produto chega, e assim, eu não estou falando de uma entrega via correio, via transportadora, às vezes é a entrega da embalagem na loja, a forma como a pessoa, se ela te acompanha até a porta da loja, se ela te dá no caixa, faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Você imagina assim, na época a gente estava na Porto Belo, vendia porcelanato de 300, 400 reais o metro quadrado, ia um entregador de chinelo, bermuda e camiseta de time para te entregar. Qual é a sensação que você tem? Assim, toda a sua experiência de compra morreu ali. Ela morre ali. Independente, pode ter chego no horário, pode ter chego bonitinho, mas essa é a pessoa que está entregando a sua marca. É a representante da empresa, né? É Ele isso, tá a pessoa olhando... está entregando. E lá também tinha essa coisa assim, putz, eu estou reformando a minha casa. Esse processo de obra já não é o mais maravilhoso. Mas o revestimento é aquela última parte, que vem a beleza, que vem aquela coisa. Então, tem um sentimento... Você esperou a obra inteira para assentar o porcelanato ali. Aí, quando chega de qualquer jeito. Isso que eu estou falando de uma entrega que não teve problema, que daí chegava quebrado, a caixa estava rasgada. Que é absolutamente normal. Exato, chegava todo ruim ali. Então, a gente parou e entendeu. E para entender, também não foi assim, eu não acordei às 3 da manhã um dia e falei assim, gente, entendi tudo. A gente foi falar com stakeholders, a gente foi falar com... Tinha muita reclamação. A Porto Belo, na época, tinha umas 130 franquias. O franqueado vivia reclamando do produto, a gente não entendia muito, falou assim, não, mas a gente faz a nossa parte. E a gente começou a entender efetivamente como é que estavam essas entregas. E a gente começou a falar com os franqueados, a gente começou a falar com os clientes dos franqueados, a gente começou a falar com os arquitetos, que eram os grandes influenciadores dessa compra, porque muita gente faz o seu projeto já com o arquiteto vai especificar o produto. Então, eles são diretamente ligados aí a Porto Belo. E a gente ouviu as pessoas, a gente foi para a ponta ouvir e realmente a gente entendeu, primeiro, que o nosso processo logístico precisava evoluir e, segundo, que tinha uma oportunidade muito grande de fazer coisas que ninguém fazia. Então, assim, na época, todas as marcas de porcelanato atendiam da fábrica para o consumidor. Então, ali saía na fábrica, montava o palitezinho ali com a entrega do Pedro, botava ali, transportava até São Paulo e entregava na casa dele. Obviamente que chegava nos grandes centros, tinha que fazer meio que um cross-dock, mas era assim, era da fábrica para lá. O que a gente fez? Avança os estoques, cria 8 pontos de distribuição no Brasil e assim, esse avanço ao estoque era o entendimento do que se vende em cada uma das regiões, também para não deixar o estoque parado. E nisso a gente reduz o lead time de entrega de 17 para 3 dias aqui em São Paulo. 17 para 5, e a gente começou a criar modalidades de venda de entrega mais expressa. Então, assim, não, você não quer em 5, quer em 3, porque você tem uma emergência, quer em 1, tá tudo bem, tem um portfólio. Mas eu até quero em 1, mas eu não tenho ninguém para sentar. Beleza, então vamos colocar assentamento aqui também. Então, a gente, além de corrigir o problema de logística, a gente começou a entender todos os serviços que estavam atrelados à percepção do produto, que a gente podia se fazer valer. E, nesse momento, a gente transforma uma indústria
super tradicional, familiar, que era de produção de porcelanato para uma empresa prestadora de serviço focada no varejo e no consumidor final. E começa a ganhar dinheiro com essa prestação de serviço. Então, assim, um negócio que era um super problema vira uma fonte de receita. Virou o Genial. diferencial da empresa, porque a qualidade eles já tinham, né? E aí, esse projeto é o que chama Oficina Porto Belo? Não, esse é um projeto interno, chama Log, e aí a oficina veio... Aí sim, quando eu fui para essa área de novos negócios, que a gente sentou numa mesa, assim, com o presidente da empresa, na época, o César Júnior, e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa que ninguém faz. Falei, o quê? Não sei. Alguma coisa que ninguém faz. Falei, tá fácil o job, assim. A gente quase ninguém nunca se perguntou isso, né? Né? O que ninguém tá fazendo agora? Ninguém está fazendo. Então, o movimento que a gente fez. O que são os correlatos do porcelanato? Tinha as pedras, mármore, o granito, tinha umas pedras sintéticas. O que as pessoas estão fazendo com isso? Elas começaram a fazer banheiros inteiros, cuba de banheiro, começaram a fazer mesa, começaram a fazer mesa de centro e tal. É isso. É simples como isso. Então, traz para dentro desse mercado. Então, ali foi uma escola, porque a gente precisou estudar efetivamente como fazer isso, como que a gente grudava o porcelanato para ele se transformar em algo 3D, né? Porque o porcelanato ele é plano, né? Querendo ou não, é outro negócio. Você só tinha a matéria-prima, você só tinha a matéria-prima do negócio, o resto é outro negócio. E assim, ok, não é só colar o porcelanato, tem que cortar. E eu não quero só corte reto, eu quero poder fazer esse círculo aqui de porcelanato. Então, assim, que equipamento que tem? Não tem equipamento, vai no fornecedor, vamos desenvolver um equipamento para fazer essa entrega. Então, na época, eu gerenciei a criação desse projeto do zero. Construção do espaço físico da fábrica, da construção dos equipamentos, da matéria-prima, que cola que usa, que sustentação que dá, como que eu entrego isso, como que eu vendo, dá para vender para a casa da Bia aqui, eu vou produzir lá em Santa Catarina, como é que a gente faz esse movimento de entrega, efetivamente, e aí os diferenciais. Aí a gente foi atrás de arquitetos super renomados para assinar a linha de produto, para a gente trazer isso para um negócio mais estético também, mais bonito, que era a pegada da Porto Belo, e deslanchou, e a oficina está ali. E todas as vezes que tem feira aqui, geralmente em fevereiro que acontece uma feira, eu vou lá visitar, porque está cada dia melhor. Né? Isso que ele falou é muito interessante, porque assim, eles entram no mercado, eles já têm que entrar no mercado com excelência, porque já tem uma marca atrás que fala, que dá isso, né? Que eles já esperam nisso. Então, você tem que ter um design muito bom, que você estava falando, contratar arquiteto, ter tudo muito de primeira. Deve ter sido uma experiência realmente. Foram quase 2 anos ali entre a ideação e a entrega da fábrica rodando tranquilo, dizer assim, agora foi, emplacou, vamos embora. Não, olha que sensacional. Imagina só, antigamente todo mundo só colocava porcelanato no piso. Eles mudaram o conceito para as pessoas começarem a colocar porcelanato em tudo. Então, puta trabalho, né? E fica bonito pra caramba, né? Fica super lindo. Você vê uma cuba de banheiro, assim, feita em porcelanato. E aí, detalhes, né? Por incrível que pareça, o porcelanato, ele é mais duro do que a pedra natural, né? Do que o mármore, do que o granito. Então, ele é mais resistente. Então, é melhor você trabalhar, e aí ele te traz questões estéticas que a pedra não traz. A pedra é preta, branca, e aí as ranhuras, elas estão à tua disposição. Assim, eu quero ter um banheiro imitando ferro enferrujado, né? O steel curtain. Você vai lá e pede e você vai fazer. Se eu quero um negócio preto inteiro, você vai lá e você vai ter... Tem o porcelanato legal. Que imita madeira. Aliás, o pessoal do Porto Belo Merchan aqui tá fazendo, né? Não, e você de casa que achou que só ia ter moda nesse episódio, ó, fica a dica. O porcelanato, ele é mais resistente do que a pedra comum. Então, se você tá fazendo uma obra aí, tá arrumando a casa pro final do ano, ainda dá tempo. Corre lá, hein? Vai lá e fala casa, né? Fala que ouviu aqui no Mover, só vi. Bota na nossa conta. É isso, daí passa o contato do episódio, eles vão ligar pra Bia e patrocinar. Eu acho que vale, né? A gente tem que monetizar, não é mesmo? Vamos tentar. A gente sempre tá aí pra isso. Monetizar comigo mesmo. Não é? Pedrão é o cara aqui dos patrocinados. Mas vamos seguir. Brincadeiras à parte aqui. Qual foi teu maior desafio de trabalhar com novos negócios? Eu acho que foi esse, assim. Pensar em alguma coisa que não existia, né? Que a gente tá sempre habituado, né? A melhorar o nosso processo, a trazer novas soluções, mas dificilmente algo super do zero, assim, né? Tipo, o que a gente pode fazer agora?
né? Por mais que a gente se pergunte, sempre vai partir de uma raiz ali. Claro que tinha a raiz do porcelanato, né? Diz, vamos partir do porcelanato, precisa envolver porcelanato, afinal era uma fábrica de... Mas essa criação... E eu não sabia absolutamente nada sobre matéria-prima, sobre indústria, sobre quantos metros precisa ter numa indústria, sobre a construção do equipamento. Eu estava lá discutindo o desenho do equipamento para ver se cabia na planta. Então, para mim, foi um aprendizado. O DRE desse negócio, como é que funciona? Fiscalmente, como é que eu faturo? É serviço ou é produto? Porque é porcelanato transformado. Aí, aqui no Brasil, é maravilhoso, né? Porque é o ISS, o ICMS. O que é ICMS? O que é ISS? Então, para mim, virou uma escola e uma possibilidade que eu tinha de olhar o business 360. Né? Então, foi a construção de um business gigantesco. Aí tem um faturamento super alto, 360. Mas, obviamente, que com mais complexo é o negócio que você quer entregar, mais difícil é essa construção. Então, um movimento que eu precisei fazer foi entender quem ali dentro da Portobello era o especialista de cada uma das partezinhas. E colar nessa galera, trazer para debaixo do projeto. A gente tinha uma área lá de change management, então, como a gente estava o tempo inteiro criando coisas novas, não tinha como não ter pessoas que cuidavam desse processo para as outras pessoas, né? Você está mudando o core business da empresa, você está mudando o dia a dia das pessoas, a forma delas trabalharem. Então, assim, você traz para perto, você conversa com elas, você identifica quem são os influenciadores de cada área, cada grupo de stakeholder tem uma expectativa diferente. Nossa, você entrou, você foi ali na unha mesmo fazer as coisas. Só que você tá falando aqui, realmente quem faz um negócio desse está pronto para fazer qualquer coisa na vida. Era isso, assim, desde ir para a fábrica, conversar com a galera da fábrica, até vir para São Paulo, almoçar com um franqueado aqui, porque ele achava que não ia funcionar. Dizia, não, vamos sentar aqui, senta comigo, toma um vinho aqui, vamos fazer o negócio, eu vou te explicar como é que funciona. Então, assim, deu essa capacidade de entender que cada um tem uma expectativa diferente sobre a mesma coisa. É verdade. Eu já sei que se eu for fazer uma obra na minha casa, eu tenho que ligar para ele, né? Porque ele sabe tudo, vai ficar bem mais fácil a minha tarefa. Eu vou te indicar, assim, vou indicar o pessoal ele que vai sabe. falar certinho. Não, se ele me der uma obra que não atrasa, se ele der o aval, eu mando bala. Aí é uma obra que não atrasa, vamos entrar num negócio complexo. Eu paro tudo aqui, que esse aí eu não conheço. Agora, deixa eu te perguntar, Thiago, uma coisa que os nossos moveres adoram são diquinhas. Conta aí. É bom, hein? 5 diquinhas para quem quer trabalhar com logística primeiro. Para trabalhar com logística, eu acho que você tem que estar preparado para lidar com o problema o tempo inteiro. Imprevisto. Imprevisto, porque é isso. Infelizmente, a gente vive num país continental que praticamente tem um modal de transporte só. A gente só fala de rodoviário, não tem escape para mercadoria de outras modalidades. Então, você está à mercê das rodovias. Muitas regiões do país são ligadas para uma rodovia só. Sou de Santa Catarina, venho para São Paulo. Um dia eu estava voltando com a minha família de lá de carro, na Serra do Café, ali um pouquinho depois de Curitiba. Um caminhão tombou, carga perigosa. A gente ficou 5 horas parado. E não tem outro lugar para sair. A não ser que eu vou fazer a volta pelo Mato Grosso. Aluga um barco, sei lá, um avião. Então, assim, você tem que estar preparado para imprevisto. Você precisa entender a importância daquele último ponto, né? Porque a logística, no fim, ela é aquele último ponto. Se você está falando da entrega da distribuição ali, sobre a importância que você tem. Você está ali representando a empresa, dando esse último touch point ali no que você está. Eu, na minha época, já era muito movida por dados e por entender. Aliás, esse é um disclaimer que vocês vão me ouvir fazer sobre todas as profissões. Acho que você precisa entender que não dá mais para ir só no feeling. Tem momentos que o feeling importa, mas a gente hoje tem dado para tudo, né? Então, não dá para negligenciar a capacidade. E eu acho que tem espaço para inovar muito ainda na logística. Eu acho que se as pessoas estiverem com a cabeça super aberta, é isso, a gente está falando de novo, né? De um processo que tem um modal, tem uma forma de fazer. Né? Como é que a gente melhora essa uma forma de fazer? Não, tem N coisas, né? Se tem uma catástrofe, se tem greve dos caminhoneiros, a gente já viu aí algumas greves. Se acaba o combustível. Se acaba o combustível. Se o pessoal das redes de postos decide não entregar mais, se a Petrobras faz... E aí? Eu faço como? A gente hoje não tem uma alternativa, né? Precisava pensar em alguma coisa aí
fica a dica para os nossos governantes pensarem em algo mais... Até porque o suíço aí já faz uns 30 anos, então tá a na gente hora de resolver, depende. né? Resolver com... Super, assim, a malha brasileira, ela não é pensada para você ter uma entrega super expressa e barata para as coisas, porque no final do dia é o DRE que conta, né? Assim, como é que eu ligo um estado no outro? Como é que eu faço isso? Tem que ser por terra. Pequenas cargas e tal, a gente transporta muita coisa aérea, mas, por exemplo, a Porto Belo vai transportar aéreo de que jeito? Pois é. Não, Não o tem custo de como. transporte Não. aéreo é absurdo, né? E- Comparado com todos os outros. Mesmo no varejo de moda, né? Hoje em dia tem uma greve dos Correios, vira insano, porque a maioria das pessoas hoje usa Correios para despachar aí as suas encomendas, né? Você consegue ter uma transportadora ou outra ali para fazer o serviço que fica super sobrecarregada nessas situações. Então, acho que é de se pensar aí um novo Aí você mecanismo. chega nessa época do ano aqui, o correio trava, né? Não, Socorro, já era. Deus. Não, a maioria, cara, eu tava comprando umas coisas semana passada e falava, olha, o cara falava, olha, se você quiser que chegue antes do Natal, é até essa semana. Depois esquece. Porque aí- Não, chegou nessa semana, meu querido telespectador, você que está assistindo isso aqui vai passar no dia 25 de dezembro, olha, não tem como, né, você deixar para os 45 do segundo tempo e pedir online e depois xingar a marca falando que não te entregou. Calma, né? Calma. É entendível, né? Milhões e milhões de pessoas querendo seu presentinho de Natal. A gente gosta. Exato. E voltando para as dicas, que dica é o top do top aqui. Todo mundo Super. pede para fala, Bia, pergunta dicas. Então eu já tenho essa missão, eu sou a chata das dicas. E agora 5 diquinhas para quem quer trabalhar com desenvolvimento de novos negócios. Olha, haja criatividade. Eu acho que você tem que estar aprendendo o tempo todo, você tem que estar disposto a aprender. Então, assim, você só vai criar coisas novas se você estiver entendendo o contexto, se você estiver se alimentando de ideias, né? Isso serve para o marketing também, né? No fim do dia, né? Porque marketing e novos negócios, eles estão ali meio no mesmo caminho, mas você tem que estar entendendo todos os movimentos que estão acontecendo em vários mercados, no seu e nos congêneres, porque tem muita coisa que dá para fazer um copy-paste. Nos outros mercados, o que se faz fora daqui que a gente ainda não fez? Claro que tem que adaptar, né? Nada vai Cultura é uma funcionar. coisa meio Cultura complicada, é né? complexo. Nada vai funcionar assim, traz para cá e bota, né, para rodar. Eu acho que você precisa estar super aberto a dizer não sei, porque é isso, eu não estou falando de um business que eu não conhecia. Então, assim, eu não sei como fazer. Eu preciso sentar com a Bia, legalmente falando isso aqui, para em pé, não para em pé. Eu preciso que pare em pé. Você consegue me ajudar com saídas? O Pedro, que é o cara dos patrocínios, financeiramente aí, como que a gente viabiliza? Eu preciso entender. A gente precisa viabilizar, ou então não, eu preciso diminuir meu investimento. Então, assim, saber que sozinho você não vai conseguir nada. Você vai criar um negócio do zero, cara, tem várias áreas, entenda essas áreas. Mais importante de todas as dicas, entenda a expectativa de cada parte envolvida nesse processo. Porque você não faz as coisas em nenhuma marca, em nenhum lugar, você faz as coisas só para o consumidor. Ele é uma das partes mais importantes, não a mais? Porque é ele que vai fazer esse negócio girar. Mas tem os colaboradores da sua empresa, pode ou não ter investidores na sua empresa, pode ou não ter acionistas na sua empresa, pode ou não ter intermediadores, né, um franqueado, um representante comercial, e tem o dono da empresa. Sempre vai ter o dono da empresa. Então, assim, cada um tem uma expectativa diferente sobre o business. Ao mesmo tempo que o cliente quer receber o melhor serviço, o melhor produto ao menor custo, o dono da empresa e os stakeholders financeiros querem receber a melhor rentabilidade. Com certeza. Você é responsável por equilibrar. E você é responsável por passar a comunicação. Então, você conversa com todo mundo. E se tiver um ponto de divergência entre a expectativa dos stakeholders, você, gestor de novos negócios, tem que sentar na mesa com todo mundo e intermediar. Essa talvez seja a parte mais difícil de todas, né? Você intermedia aí o Pedro e a Bia porque as expectativas deles são diferentes. E aí, o avanço desse projeto depende dessa intermediação, depende desse equilíbrio. Então, o que a gente faz, o que a gente faz no curto, o que a gente faz no médio. E uma palavra que eu gosto muito é controle. Você pode não ter 100% de controle sobre o que vai acontecer com o seu plano de negócio, mas você precisa saber os impactos que um problema pode te causar. Então, assim, eu não sei se amanhã vai ter um atraso de matéria-prima, mas eu tenho que pensar, eu tenho que ter mapeado o que eu posso fazer caso eu tenha um problema de atraso de matéria-prima. Qual que é a minha saída?
Então, assim, eu vou adiantar a produção, eu tenho um buffer de produção, eu tenho alguma outra coisa que eu possa passar na frente. Se eu tiver uma greve de entrega, o que eu faço? Eu não consigo prever, mas eu preciso ter aí um pool de respostas, um pool de controle. Olha, e principalmente se você vai para uma operação de risco. Qual é o caminho crítico dessa operação de risco? Beleza, eu vou para um business que podia, o negócio da Portobello, a oficina, podia não ter aceitação. Mas dizer, imagina que eu quero meu banheiro inteiro de porcelanato. E se a gente bater lá e tiver que voltar? Qual que é o caminho crítico? Pode acontecer isso, se acontecer isso eu venho para cá, se não acontecer isso eu venho... Então, precisa mapear a jornada, não tem jeito. Sensacional, dicas valiosíssimas, Desculpa. Imagina, e outra, todo mundo poderia fazer isso, né? Mapear a sua jornada, saber, prever o que você pode fazer quando aconteceu ruim. Mas a realidade é bem diferente, né? Normalmente a gente toma o tranco, depois a gente vê como resolve. Sempre vai ter aquele equilíbrio entre você não viabilizar seu projeto porque você quer ficar planejando tudo versus precisamos botar esse negócio na rua o mais rápido possível. Não dá para ser nem o 8 nem o 80. E tem horas que você vai ter que ser mais o 80 do que o 8 e vice-versa. Mas ter um entendimento sobre esse negócio, e aí você se faz valer dessa rede de apoio que você está criando ali. Então, é o cara da produção, é o cara da logística, é o cara do jurídico, é o cara do financeiro, é a mulher que está ali do seu lado viabilizando criativamente o negócio. Então, assim, essas pessoas precisam ter mais ou menos essa jornada na cabeça, porque se eu não tenho tempo de planejar, eu tenho que sair executando, então eu tô super apoiado. Maravilhoso. Não, e a lição valiosíssima do dia. Não venda algo que você não conhece, né? Acho que isso daqui eu aprendi a duras penas há muitos anos atrás. E o Thiago hoje falou bastante sobre isso, né? Como ele disse, ele não sabia nada sobre porcelanatos e ele aprendeu tudo do zero, se aproximou de quem entendia ali dentro da empresa e conseguiu tornar um projeto vencedor. Então, você que está em casa, não venda algo que você não sabe o que é. Quer montar um negócio? Estuda esse negócio primeiro, né? Eu acho que isso é primordial. Exatamente. E você sabe que as grandes ideias, não vou filosofar, né? Mas as grandes ideias, elas nasceram a partir de soluções para os seus próprios problemas, né? As pessoas que criaram grandes coisas estavam solucionando seu próprio problema. Total. Então, tá muito em linha com o que você falou, Bia. Assim, você não vai vender um negócio que você não conhece. Então, olha para dentro, olha para o seu dia a dia, ó, entende a sua dor. Putz, eu tenho vontade de empreender, eu queria ter aquela ideia mágica. As pessoas acham que é assim, né? Que nasce uma ideia assim às 3 da manhã, que você não consegue mais dormir. Então, olha para o seu dia a dia, o que está te faltando? O que não está rolando na sua vida? Daqui a pouco tem alguma coisa do seu dia a dia que, se você resolver, quantos milhares de Pedros com o mesmo comportamento a gente tem no Brasil hoje? X. Cara, você sabe que eu já ajudei muita gente com esse negócio de atendimento ao cliente com as minhas próprias dores? Tipo, eu fui numa loja, por exemplo, e aconteceu uma determinada situação que eu fui mal atendida, situações em que foram infringidas regras de Código de Defesa do Consumidor, e eu peguei isso para as marcas que já trabalhavam comigo no treinamento sobre direito do consumidor. Eu já falei, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, acho que vale muito isso que você está falando, observar o que acontece no seu dia a dia, porque a sua dor pode ser a dor de muitas pessoas, né? Com certeza é. Com certeza Sem é. dúvida. Outra coisa que eu também ouço falar bastante, que eu analiso também, é onde eu coloco o meu dinheiro. Como é que eu gasto o meu dinheiro. Quando a gente vai analisar um novo negócio, alguma coisa, tem alguma coisa que eu gasto meu dinheiro e só tem um cara fazendo. Talvez seja um negócio para entrar uma concorrência nisso aí. Eu não sei se vocês viram, mas eu não sei se já viu aqueles tijolinho de barro que os caras fazem para maquete e tal. Só tinha uma empresa que fazia isso até poucos anos atrás. E um cara viu, tentou comprar, eles não tinham entrega. E ele falou, vou fazer isso aí então. E ele tá milionário, tá crescendo, assim, passos larguíssimos. Uma coisa que ninguém presta atenção. Mas ele precisou um dia. Ele precisou. Era dele, Era a dor dele. Ele falou, não tem isso aqui no mercado, eu tô precisando, vou fazer. Cara, você me falou sobre tijolinhos de maquete, me veio à cabeça imóveis. Tiago, você já investiu em imóveis? O que você acha disso? Eu sou daquele time que não compra imóvel para morar. Eu prefiro alugar, mas eu compro imóvel para investir. Mas se você quer fazer um investimento, a gente tem um patrocinador aqui que é fantástico. Opa, o momento certo agora, né? Você pode comprar um imóvel com toda a segurança jurídica, todo embasamento, com um precinho assim sensacional. E depois você pode revender e ganhar na valorização desse imóvel. Nosso patrocinador é a Tesa Leilões, que é uma das maiores empresas de leilões judiciais aqui no Brasil, né? Ela está espalhada aí em vários estados.
e ela te garante aí todo o respaldo para que você compre um imóvel e faça um excelente negócio, não é, Pedrão? Com certeza. E outra, às vezes você não precisa nem esperar a valorização, porque você já paga um preço muito melhor. Então, às vezes, o imóvel tá lá parado, você dá uma pintada e já coloca na venda de novo por um preço a mais, né? Para quem gosta de fazer dinheiro é uma boa, para quem tem o dinheiro para comprar. Na próxima vez que você for pensar em investir seu dinheiro, consulta lá o site da Tesa Leilões e veja uma boa oportunidade para você. É isso aí. A segurança na Tesa Leilões é garantida, então cola lá. E aí, voltando para o que a gente estava falando, a gente começou a falar da sua história na logística, depois novos negócios, e aí você foi para o marketing. Como que foi essa transição? Por que você foi para o marketing e, mais especificamente, para o marketing de moda? Eu vim para moda primeiro do que para o marketing, né? Eu trabalhei com o Elton, que é meu co-host lá no Protagonismo. Eu quero falar disso aí também, eu estava assistindo. Vamos falar sobre, eu assisti também. Protagonismo podcast, a gente pode fazer um feat um dia. Eu trabalhei com ele na Porto Belo e ele sempre trabalhou com moda e ele saiu do mercado da moda, foi para Porto Belo e não aguentou, porque parece que quem é picado pelo bichinho da moda ali quer voltar, enfim. E aí ele foi para Dudalina e aí quando eles mudaram para São Paulo, ele me ligou, falou, tem um job para você. E eram, assim, esses faces que eu tenho pego, né, que era juntar duas culturas, né? A cultura da ex-Restock, que era uma cultura focada em varejo, na época de John, Bobo, Lelis e Rosa Chá, focada em varejo, loja física, com uma cultura industrial de Dudalina individual e base, que era uma outra marca que veio junto, e juntar esses dois mundos e fazer uma coisa fluida. Nossa, você só pega as coisas facinho pra fazer pega mesmo. as coisinhas mais Nossa, tranquilas tá também. Louco, irmão. Se sua vida estresse aí, você tem que estar bem. Porque... É muito maravilhoso, assim. É sempre de Você dorme? paz, Mas você assim. dorme? Porque... Eu durmo. Porque a hora que eu deito na cama, eu não tenho mais força, entendeu? Eu capoto. Já tá esgotado. Eu desligo. E aí ele me ligou e falou assim, cara, precisamos de você aqui. Aí eu olhei pra minha esposa, a gente morava numa cidade chamada Porto Belo, em Santa Catarina, 16 mil habitantes. Meu filho aprendeu a andar na areia. Ah, delícia, cara. É uma vila de pescadores, inclusive, enquanto eu tô gravando, eles já estão lá de férias. Que delícia. Hoje, quando o podcast for ao ar, eu estarei lá, estarei ouvindo da praia. Então... É bom pra você. E aí, como é que a gente faz? Vem para São Paulo. Então, eu entrei para resolver essa questão, né, de unificar esses processos. E aqui, para mim, tem um case de gestão, que acho que mais importante, inclusive, que o da Porto Belo, porque eu chego e tenho um time de 34 pessoas dividido no meio que fazem as mesmas coisas. Uma parte para um grupo, outra parte para outro grupo de marcas. Exatamente a mesma coisa, as pessoas não conversam e não interagem entre si. E elas ficam repetindo processos. Então, assim, chama todo mundo, entende os processos, tira o melhor daqui com o melhor daqui, porque os processos eles eram feitos de formas diferentes, mesmos processos de maneiras diferentes. Quando faz esse movimento de tirar o melhor dos dois mundos, começa a ficar fluido. Aí chama o time de TI, começa a pegar esses processos e deixar eles automáticos, digitalizados, para a pessoa parar de apertar botão, que não faz sentido. E aí começa a ter um tempo livre das pessoas. Então, a gente estava falando de uma área de atacado, de B2B, que só focava na chegada do pedido, na operacionalização desse pedido e no faturamento. Era só o que a galera fazia. Recebia, checava, mandava para a expedição e faturava. A partir do momento que a gente profissionaliza, junta tudo, digitaliza os processos e sobra tempo, a gente cria uma área de CRM B2B, focado na jornada B2B. A gente cria uma área de inteligência de mercado B2B, só para essa expansão multimarca, para onde que a gente tem que expandir, onde é que tem área branca, onde é que não tem, qual é que é o nível de crescimento desses mercados. A gente cria um saque e a gente começa a trazer soluções tecnológicas. Então, assim, eu entendi que a maior demanda de chamado era para a segunda via de nota fiscal e atualização de boleto. Cara, vamos criar um portal, simples como isso, o B2B entra lá, o pessoal da multimarca entra lá, pega atualizado e está tudo certo. Começamos a trazer essas facilidades. Em 2019, que foi isso, a gente vendia através de representante comercial, como todo mundo, tinha pouquíssima venda direta, mas não tinha uma venda que era 100% feita sozinho pelo multimarca. Assim, cara, por que a gente não cria um e-commerce B2B? Né? Pega esse mesmo produto, o cara quer uma reposição. Imagina, ninguém vai comprar pelo negócio, porque o multimarca gosta de ir no showroom, gosta de pegar a peça, pegar o produto. Eu sou muito teimoso.
A gente vai ter que teimar muito para vocês tirar essa ideia da cabeça. E em dezembro de 2019, a gente bota em pé um e-commerce B2B que vendeu um total de 0. Óbvio, né? Que era isso. Você colocava lá um site, a pessoa ia lá e comprava sozinha, mas ela não queria. Ela queria que o representante tirasse o pedido dela, queria pegar a peça na mão e tal. Tá bom. Em março de 2020 veio a pandemia, ninguém mais pode ir para a rua, o representante não pode mais atender. Vocês já estavam todos O estruturadinhos. negócio estava pronto lá e, de repente, a gente só liga os produtos lá e a gente sai vendendo através do e-commerce B2B. Então, eu entrei cuidando dessa área. E aí, o que eu falei sobre o case, as 34 pessoas, a gente cria pelo menos 4 áreas novas ali dentro, porque daí eu tinha uma área de inteligência de produto, que ficava olhando dinâmica de produto focada em B2B, porque no varejo é uma coisa, no multimarca é totalmente outra. Essas 34 pessoas são realocadas dentro dessas áreas novas. Então, a gente refaz todo o business, junta essas duas culturas tão diferentes, sem trocar pessoas. Porque é muito fácil você vencer, você precisa reestruturar. Beleza, eu conheço 30 pessoas maravilhosas no mercado, troca todo mundo, bota e faz o negócio andar de novo. Para não dizer que a gente não contratou ninguém, trouxe uma pessoa de design, porque eu não tinha um designer, porque como eu coloquei uma jornada de CRM B2B, não tinha ninguém para fazer os e-mails ali, até a gente automatizar. Então, trouxe um designer e uma pessoa para fazer a gestão de todos esses projetos que andavam em paralelo, de todas essas criações. De resto, a minha BP estava sentada comigo, o pessoal do RH entende quais são as aptidões de todo mundo e mais do que as aptidões aonde que essas pessoas querem chegar. Porque eu pego as aptidões e os desejos e encaixo elas nas caixinhas e o negócio fluiu. Então, foi uma mudança completa de modus operandi ali, sem trocar pessoas. Isso é uma coisa que pouca gente fala, assim, que a gente ouve pouco falar, mas um dos grandes desafios do empreendedor no Brasil é aumentar o nível de produção da galera que está lá com você. Fazer com que elas produzam de um jeito legal, confortável, que produza sempre, né? E é uma grande dificuldade mesmo. Exato. Trocar a rotina da pessoa e continuar a deixar ela confortável produzindo o seu melhor. Mas é o aprendizado que eu tive lá atrás, é entender o stakeholder, né? Entender o que esse stakeholder espera. E quando eu coloco uma curva de mudança, quando eu implanto uma mudança, eu preciso respeitar essa curva. E eu preciso respeitar a curva do Pedro e respeitar a curva da Bia. São 2 curvas diferentes. Então, assim, vamos ter que ter um equilíbrio entre essas 2 curvas, mas a gente vai respeitar essas curvas. E aí, é esse exercício de sentar com um por um, de entender o que eles querem, o que tem de melhor. Às vezes, o que você tem de melhor é diferente daquilo que você quer para sua vida. Com certeza. Sim. Talvez a minha visão pragmática de processo, de enxergar as coisas e reorganizar elas, de criar a partir do caos ali, era a minha principal fortaleza. Mas eu sempre quis trabalhar com marketing. Então, eu também fui fazendo esse caminho. Não dava para ser no momento zero e eu ia querer fazer isso em algum momento. Então, eu fui fazendo isso lá. E aí veio a pandemia, a gente reduz o quadro, como todo mundo. E aí, nesse tempo, eu continuei com essa área B2B, mas eu assumi uma cadeira de compra de matéria-prima e de produto acabado. Então, assim, eu comprava tecido, comprava botão, comprava zíper. Sabia? Não sabia. Mas estava lá também com um time super legal que ficou junto, ficou aí sempre muito ancorado pela lógica matemática e dos números. Funciona, não funciona, vende, não vende, aposta nesse produto, não aposta nesse produto. Baita desafio, porque se você erra na compra, você acabou com a produção. Exato, e já total. era. Isso aí... falamos muito no episódio do Xavier, até queria mandar um beijo para ele. Xavier, estamos aqui falando de você, você é o cara. É assim, porque na compra você tem 2 escolhas, né? Porque assim, acertar 100% é muito difícil. Então, assim, você erra para sobrar ou erra para faltar. Se você errar para faltar, você corre o risco de bater lá e faltar grana. E se você erra para sobrar, você vai ter um problema de estoque para gerenciar lá na frente, né? Então, como é que acha esse equilíbrio? Então, de novo, eu tinha um time que sabia fazer isso tecnicamente e eu usava essa lógica de, cara, isso aqui, qual é o histórico de venda dessa camisa? Eu quero saber uma camisa preta desse tecido com esse botão, essa faixa de preço. Quanto vendeu no passado? Vende X. Se aumentar o preço, vai vender Y? Vamos testar, vamos botar no mercado. Então, eu fui usando essas lógicas, gestão das pessoas para fazer isso. Depois, eu fui para John John, passada essa parte mais crazy ali da pandemia. E aí, no momento que verticaliza, né? Porque lá cuidava das áreas 360 de todas as marcas. Quando verticaliza, eu vou para John John, para pensar em novos negócios e novos caminhos para John John. E aí também numa reestruturação eu fiquei com toda a área de lojas, da gestão das lojas da John John. Então
Vou aprender a fazer varejo também. Como é que funciona uma loja, como é que funciona um vendedor, como é que funciona uma reposição, enfim. Então, eu fiquei com as lojas. E aí, depois de um ano ali que eu ganhei o marketing de presente, assim, que eu fui passando por esse negócio. O que tem, no meu ponto de vista muito particular, de marketing com tudo isso, tanto com a minha história, quanto com a minha trajetória dentro da Veste, porque, assim, eu falo do B2B, de faturamento, de gestão, de CRM, do atacado, da fábrica, de compra, de varejo e de digital. Para mim, o marketing é a área da empresa que mais precisa saber sobre o business. Totalmente. Ele precisa conhecer todas as esferas do business. Porque, primeiro, como é que você comunica uma coisa que você não conhece? E segundo, como é que você faz a gestão dos stakeholders? Porque o marketing precisa fazer isso. Assim, eu vou criar uma campanha que pode ser linda, maravilhosa, ela pode não atender os anseios do consumidor. Eu preciso pegar essa campanha e desdobrar ela no material que vai ajudar o vendedor. Eu preciso desdobrar essa campanha em e-mail marketing, que vai gerar receita, em banner para o e-commerce. Como é que eu falo para o meu time de fábrica que o produto tem que ser cuidado da maneira X, da maneira Y, para o time de logística sobre essa entrega, para o time do saque sobre qual é o tom de voz de atendimento de cada uma das marcas. Então, eu preciso saber como as coisas funcionam. Não tem como fazer marketing se você não conhece o processo. Cara, é muito específico, é muito legal isso. Não, e olha o desafio, né? Porque muitas vezes o designer tem uma ideia que na cabeça dele é muito legal. E aí, quando o marketing vai transformar essa ideia, vai colocar no papel, o jurídico também precisa estar de acordo, porque às vezes a ideia é linda, mas a ideia não está juridicamente correta ou não é politicamente aceita. Enfim, eu vejo diversos casos. Por exemplo, teve um caso aí de um chinelo, bem polêmico, que pegaram um desenho de um cara que ele era de uma tribo do Alto Xingu. E aí, reproduziram, fizeram ele assinar lá esse desenho, ele cedeu o direito de imagem e estamparam esse desenho tribal lá no chinelo. E aí, teve todo um questionamento sobre a apropriação cultural, por exemplo. Poderia aquela pessoa ceder aquele desenho, que é um desenho da cultura dessas tribos, ou deveria ser a tribo inteira? Então, tudo tem que tomar muito cuidado, né? E o marketing é isso, porque às vezes você coloca uma campanha aí, que nem aconteceu esses dias com a Zara. Zara colocou no ar uma campanha que começaram a falar, calma, não se emociona. Tô muito Eu sei que o assunto é meio tenso, mas não precisa quebrar o estúdio. E aí a Zara fez uma campanha que falaram, né, que lembrava muito as fotos da guerra lá entre Israel e Palestina. Então, o marketing também tem que tomar cuidado com como as pessoas vão receber aquela mensagem, né? Mas esse é o ponto, né, Bia? Assim, uma coisa que a gente negligencia, assim, como marketing, mas a gente negligencia como é que a pessoa vai receber a comunicação que você está fazendo? Porque eu posso conversar com você aqui e falar uma coisa com uma intenção e você pode recebê-la de uma maneira completamente diferente. Mas a responsabilidade para essa comunicação é do emissor. Eu falo, eu preciso te fazer entender. Se você entendeu como parecia o conflito de Gaza, porque parecia destroços e ao invés de ser um manequim embalado, parecia um corpo de uma pessoa embalada, a responsabilidade é de quem criou. É de quem criou. Não é de quem recebeu. Fala assim, não, mas por que você interpretou assim? Cara, você interpretou assim porque para ela pareceu assim. Então, esse cuidado, esse carinho, e de novo, cada etapa do processo tem uma expectativa diferente. É isso. O designer, o diretor de arte achou lindo, eu tenho certeza. Todo conceitual, um negócio meio desconfigurado, manequim embalado, uma história de... que era isso, assim, uma história do processo em obras. Ele achou lindo, porque senão não teriam feito. Sim. Alguém achou maravilhoso. É isso. E o marketing não só tem que conversar com os players internos, né, da marca, como também tem que pensar em como o consumidor vai receber aquela mensagem. Porque uma campanha pode elevar uma marca, pode destruir, né? Sem dúvida. E outra, assim, eu acho que quando a gente fala alguma coisa, nem sempre a gente é responsável por como o outro recebe. Mas quando você é uma empresa, aí você é diretamente responsável do que você está fazendo, do que você está falando, do que você está passando. Então, realmente, faz todo sentido do mundo você cuidar muito bem disso. E o Kotler falava que o marketing é a única coisa que todo mundo na empresa tem que saber. Um pouco ele tem que estar ligado com aquilo para saber qual que é o direcionamento. Porque o marketing não é nada mais do que a imagem que a sua empresa vai passar para todo mundo, né? Então tem que estar todo mundo alinhado com o marketing. E hoje em dia todo mundo vende alguma coisa, né?
Então, você tem que saber. Quando você é um advogado, bem ou mal, você está vendendo um serviço advocatício, né? A sua imagem vende alguma coisa, então tudo tem que ser muito bem pensado. Eu vou te fazer uma pergunta, Thiago, que eu faço para todos os convidados da área de moda que vem aqui. É uma pergunta polêmica. Para você, moda é futilidade? Jamais. Moda é expressão. Moda é expressão. Ela está ligada diretamente a como você se apresenta. É a representação de como você se sente, de como você se enxerga e como você se coloca na sociedade. E, de novo, tem contextos, tem momentos. Então, assim, eu tenho um estilo de me vestir. Para quê? Você tem um estilo de se vestir para trabalhar, você tem um estilo de se vestir para ficar na sua casa, você tem um estilo de se vestir para vir dar entrevista. Você tem. Então, a moda é a expressão. Eu acho que ela jamais vai ser fútil. Pelo contrário. A gente fala muito sobre a gente população, tá? Não a gente veste. A gente população fala sobre, mas para que essa roupa? Por que isso? É fútil, é não sei o quê. Mas a gente se veste para os outros o tempo todo. Então, assim, e de novo, eu não acho isso ruim. Isso está ligado a uma comunicação. Está ligado a como eu quero que você me enxergue. Falar que moda é fútil é que nem falar que beleza é fútil. Pode até ser, mas é uma coisa que está intrínseca na gente, né? A gente precisa da beleza, a gente precisa dessas coisas, né? Para viver, para sermos humanos. Não, e eu vou além, né? A moda é a segunda indústria que mais emprega pessoas aqui no Brasil. Fora isso, então, o Thiago estava falando, né? Ele passou por várias empresas, tanto alimentícia quanto do setor de revestimentos e foi parar na moda. E ele estava mostrando pra gente quantas pessoas estão envolvidas no processo. Então, são diversos empregos, muitos recursos envolvidos, né? A gente não pode fechar os olhos para uma indústria tão importante. Exato. Precisa saber interpretá-la, eu acho, né, Bia? Acho que tem essa questão. Mas, de novo, todo mundo se preocupa de como está vestido. Ninguém, por mais que a pessoa saia na rua e fale assim, nossa, mas hoje eu vou sair de bermuda e chinelo. Você parou para pensar que você ia sair de bermuda e chinelo porque você queria comunicar que você estava largadão. Você quis comunicar. Você se preocupou em comunicar alguma coisa. Você não pegou a primeira roupa do seu guarda-roupa, eu tenho certeza. Com certeza. E como você vê o mercado do varejo de moda atualmente? Bom, a gente tem passado por um momento onde essa facilidade de criação de marcas, ela tá para todo mundo, né? Eu acho que muitas pequenas marcas cresceram, nasceram, desde o pequeno, super pequeno empreendedor até os médios, a gente viu a ascensão de muita marca legal, marcas que não pertencem a grandes conglomerados, né, a grandes grupos, marcas menos reconhecidas. Então, a gente passou por um momento de uma saturação desse mercado, né? Por causa dessa facilidade também, teve a questão da pandemia, as pessoas quiseram empreender um pouco mais, então nasceu um monte de marca. Esse desapego das pessoas às marcas também começou a influenciar nesse movimento. Então, antes o consumo estava muito concentrado em algumas marcas porque a gente tinha, de fato, um apego à marca. As pessoas tinham uma relação mais próxima com as marcas. Eu só compro da marca X, eu só compro da marca Y porque eu quero usar. Hoje está tudo bem, se usa uma camiseta preta sem marca, não falando de quiet luxury ali e com muita naturalidade. Então, isso influenciou o processo. Só que a partir do momento que você satura o mercado, alguém vai ter que perder, né? A gente está num país onde o PIB, quando cresce 1,8%, 2% ao ano, assim, quando está crescendo muito. Não tem acontecido. Que não tem acontecido, mas quando bomba, cresce 2%. Eu desconheço uma marca de moda, de varejo, que a hora que vai fazer a construção do budget do outro ano, fala em menos de 10% de crescimento. Então, assim, se todo mundo quer crescer 2%, o mercado quer crescer 10% e o mercado cresce 2%, alguém vai crescer 0%. Alguém vai decrescer, alguém vai morrer. Então, assim, tem esse momento de saturação, mas eu acho que agora a gente entra no momento de consolidação dos grandes players. E grandes players que eu digo não só em tamanho, mas na robustez, de entregar um produto legal, com um monte de serviço legal, um produto de qualidade, que é bonito, que tem preço e que tem um processo de entrega legal, um pós-venda legal, um processo de qualidade legal. Porque, assim, beleza, vamos fazer produto e sem desmerecer ninguém, mas você vai numa empresa pequena, você contrata ali a galera para fazer uma roupa meio padrão, estampa a sua marca, que você cria ali, joga
num prompt ali, você cria uma marca e você sai vendendo. Mas qual é o nível de profundidade que você tem em nível de serviço? O consumidor é exigente. Ele não vai aguentar muito tempo e não está mais aguentando, né? Qual que é a entrega? Você não vai comprar aqui em São Paulo para receber daqui 20 dias. Isso não existe, não tem como. Então, eu acho que a gente entra num momento de consolidação de quem entendeu que não é sobre um produto, mas é sobre a experiência que está... E quando alguém oferece uma experiência dessa, pô, tipo, agora você recebe em 3 dias, até no varejo, né? Até no atacado, aliás. Sim. Então, assim, é uma coisa que quando a gente acostuma com o bom, é muito difícil voltar atrás. Total. Assim, iFood, essas coisas, essas modernidades, Uber, eu não penso mais como é que era a minha vida antes disso. Você já pensou que você não espera mais 70 minutos por um iFood, né? Você olha ali e fala assim, cara, não faz sentido, eu vou esperar 70 minutos. É verdade, cara, é verdade isso. Ou você olha ali. Se você fosse cozinhar na sua casa, você ia pro mercado, você ia esperar cozinhar o negócio, ia demorar umas 2 horas. Né? No mínimo, né? Se você for uma coisa tranquila. 60 minutos, 70 minutos, é só se estou querendo muito o negócio. É verdade. Total. E sobre a experiência do cliente, você acredita... Eu andei conversando com o pessoal de alguns conglomerados de moda brasileiros e eles estavam investindo muito em casas conceito. Você acredita nisso? Você acha que é legal uma casa conceito? Qual que é a ideia das marcas da Veste? Eu não sei se uma casa conceito é o melhor lugar, não sei. Pode ser que sim, mas você precisa ter um lugar, e acho que este é o papel cada vez mais do varejo físico, de ser um espaço da identificação da marca, onde você pode efetivamente mergulhar no ambiente da marca. Vou falar de novo da flagship da Bobô, tá super convidada, e depois eu quero que você vá e dê o seu feedback. Você entra lá, você entra no mundo da Bobô. A gente criou salas de atendimento, você agenda seu atendimento, aí você tem os sofazinhos, as poltronas lá, porque daí você não vai sozinha, você vai levar suas amigas, você vai levar sua família, porque você quer provar o produto, você quer pedir opinião. Então, eu tô levando você, as pessoas que você gosta, para entrar no meu mundo e viver o meu mundo comigo. Então, assim, é sobre isso. Não é mais só sobre o produto, porque por conveniência de produto, aí você compra pela internet e todo mundo vai ter site, vai ser feliz, mas eu não quero, eu quero que você vá lá. Você vai ser super bem recebida, super bem servida, você vai passar a tarde inteira na sala lá com as suas amigas, com a sua família, com quem você quiser, todo mundo provando roupa, curtindo, isso é Bobô, você vai ter uma curadoria, vai ter uma pessoa lá te atendendo, dizendo, olha, é isso, esse estilo é esse produto é esse, a matéria-prima, que o tecido foi feito assim, dessa maneira, pensado desse jeito. Então, você vai mergulhar dentro de uma experiência. Pode ser uma casa, pode ser uma loja, pode ser um espaço itinerante. Eu posso criar esse espaço e ir para os eventos, para as feiras, para onde quer que eu seja. Mas ter um espaço onde a gente consegue oferecer essa informação da marca é super importante. E, de novo, cada marca dentro da sua vocação. Assim, vou fazer uma sala de atendimento com poltrona e espumante e coisa para Dudalina? Não vou. Que não faz sentido. Que não é sobre isso. Tanto que a gente desenhou a flagship da Dudalina no aeroporto de Congonhas, onde as pessoas não têm tempo, onde elas nos buscavam por conveniência. Estou ali, derramei um café na camisa, deu ruim no voo, esqueci um cinto, esqueci uma meia, então eu estou passando, eu não tenho muito tempo para pegar, então o produto que está ali já é um produto selecionado para aquele tipo de público, ele está à mostra muito bem explícito para que a pessoa vá se resolva ali de uma maneira muito rápida. Que não é sobre o tempo que ela permanece ali, é sobre eu ter aquilo que ela quer na velocidade que ela precisa. Então, você entende como eu respeito a marca? Total. Não adianta, assim, é muito lindo. Tá todo mundo super convidado a conhecer a flagship da Bobô. Agora, não adianta você querer reproduzir isso na sua marca, porque não é sobre isso. É sobre outra coisa. Uma é sobre aquela coisa da confiança de que é aquele produto que eu vou ter para mim naquela hora. E a outra é da personalização das coisas, a experiência de você ter um vestido. Um produto diferenciado, uma experiência diferenciada. Agora, você falou super da flagship. Conta para os nossos moveres onde ela fica, o endereço. A flagship da Bobô está na Rua Oscar Freire. Se eu falar o número, eu vou estar enganado. Eu posso dar uma pesquisada depois, mas me procura lá. Fica na Oscar Freire. Ela não mudou de lugar. Ela está no mesmo lugar. A gente só reformou ela inteira. E a da Dudalina fica no aeroporto de Congonhas, na área ali entre o check-in e o embarque. Essa tá incrível, a da Duda, que ela foi transformada dentro de um novo
reposicionamento da marca, né, de um F5 que a gente deu sobre o que foi o ápice, a gente entendeu exatamente por que a marca explode em 2014 e o que a gente tem ali, qual que era o núcleo desse crescimento, qual que era o núcleo de desejo e como que eu trago 2012 para 2023 e o que seria esse mesmo núcleo de desejo agora. Então, a gente faz um movimento em 2022 de consolidação, transforma isso em produto, em marca e em loja, para agora, em 2023, falar, inclusive, de expansão através de franquia, porque a gente entendeu que o modelo que a gente está para a Duda é um modelo vencedor. Vamos falar da Dudalina. Você está falando sobre o rebranding, já me vieram várias ideias, me lembraram das nossas aulas. Conta para mim, rebranding, quando é o momento de fazer? O rebranding, ele é sempre muito difícil, né? Quanto mais consolidada é a sua marca e quanto mais forte é a cultura, mais difícil é você fazer um rebranding, né? Porque o rebranding, ele passa não só por um movimento de posicionamento, né? Porque tem o reposicionamento, que é um pedaço ali onde você ocupa um ou outro espaço do mercado, mas quando a gente pensa no rebranding, a gente pensa na forma de se comunicar, nos assets da marca, quais são os principais assets, e de novo, né, falando o case da Dudalina, eu não precisei criar assets novos, eu fui buscar o que era forte lá e traduzir ele para 2023 e para esse momento de consumo agora. Logotipia, né, identidade visual, então a gente repensou. E o momento de fazer, Bia, é quando você precisa sentir o teu negócio, sentir o teu mercado, ou o contexto mudou, a forma como as pessoas se relacionam com o teu produto, com a tua marca mudou. E aqui a gente está sendo muito prático, né? A forma como as pessoas se relacionam com a roupa do trabalho, com o trabalho mudou. Então, a gente também precisava fazer isso, porque era sobre workwear, sempre foi sobre workwear. Só que, a partir do momento que eu mudo a forma como eu me relaciono com o meu trabalho, obviamente, esse código do vestir também muda. Por mais que eu acho que as pessoas voltaram a ser para aquele momento lá de trás, pré-pandemia, mas muda essa relação. O seu mercado pode mudar completamente, pode ter nascido um player novo que refaz o seu mercado, então você vai ter que fazer um rebranding para também fazer um reposicionamento para abocanhar um pedaço desse mercado, ou especialmente quando você tem um problema com a sua marca, você foi associado de alguma maneira ruim, que daí o pessoal do jurídico entra e fala assim, vamos refazer, vamos reescrever, e aí um movimento que pode ser inteligente depois de um período de mudar o que fez mal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não adianta comunicar uma mudança se você não mudar primeiro. Isso também serviu para a Duda. A gente mudou dentro de casa primeiro para depois fazer uma comunicação externa. E aí, se dá um ruim para a marca de alguma maneira, se você está associado a alguma coisa, está associado a uma imagem ruim, é melhor fazer um rebranding, mas um rebranding inteligente que vá comunicar com o seu público. Deixa eu te fazer uma pergunta também, falando sobre a Dudalina. A gente sabe que a Dudalina foi uma das marcas brasileiras que mais sofreu com a pirataria. Esse rebranding tem a ver com isso? Ou como vocês lidaram com a pirataria? Olha, foram tempos difíceis esse tempo da pirataria. E a gente vai na 25, tem um monte, né, Dudalina, né? E os caras copiam mesmo. Né? Copiam maravilhoso, assim. Não tem nada que não se copia, né? Você pega o PNG ali da internet e costura. É muito difícil, é um processo bastante difícil. Hoje, como eu falei antes, a gente monitora os termos das nossas marcas. Então, assim, se você entrar num site de notícia e num comentário lá você escrever Dudalina, no mesmo dia eu vou saber. Né? Então, a gente monitora dessa maneira também. Então, aonde estão vendendo? Assim, se aparecer, eu vou falar aqui, Mercado Livre, né? Aparecer no Mercado Livre um produto da Dudalina novo, eu vou lá entender quem é o vendedor. Porque a gente sabe que se é vendedor de multimarcas, não é multimarca, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem monitorado e acionado, e a gente, sim, tinha uma parte do nosso jurídico, até tem, agora está mais terceirizado, assim, mas que ficava focado nisso o tempo todo. Então, assim, era o tempo inteiro acionando. Para lidar, foi um momento que a marca sofre bastante, porque aí as pessoas que eram os nossos clientes começaram a ver essa marca em todos os lugares, todo mundo usando, ficava com essa dúvida, era Dudalina, não é Dudalina, por mais que a gente bate o olho, a gente sabe, né, que não é, mas quem não está tecnicamente colado com a marca não vai enxergar.
Então, hoje a gente já sofre muito menos, porque a gente consegue mapear mais claro. Assim, você vai na 25 que não tem um anúncio sobre... Já era, Fica né? difícil monitorar o camelô, né? Exato, super. Talvez vocês consigam combater a pirataria da internet, mas a da física é muito difícil. E o que a gente faz, Pedro, é assim, a gente acompanha os nossos fornecedores, a gente audita os nossos fornecedores com frequência. Então, assim, quantidade de peça produzida, alguns tecidos que são tecidos exclusivos que a gente trabalha, para entender da onde pode ter. É porque se o ter cara saindo. produzir a pirataria com a mesma coisa, vai sair igual, né? E aí é Exato. horrível pra marca. Exatamente. Aí é horrível. E aí só sai sem a label ali, ou a label um pouco diferente, então... E eu tenho facilidade em aprender as coisas, né? Todos os meus desafios de carreira, eles passaram diretamente sempre, Se você sem não tivesse dúvida, falado, eu não ia imaginar, porque, meu Deus... por um processo de aprendizado. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu tive que aprender sobre todas as coisas que eu fui fazer. Não porque é uma prática minha, dizendo, nossa, meu Deus, que cara CDF que ele vai aprender. Eu precisava, porque eu realmente não sabia. Eu ganhei um job e eu precisava aprender, não tinha outra forma de fazer. Então, assim, tenho facilidade para aprender, tenho facilidade para me comunicar. Por que não juntar as duas coisas e devolver um pouco para as pessoas o que eu ganhei? Né? Então, o Protagonismo, ele é um investimento, ele é um podcast que a gente faz para contar a história das pessoas mais comuns, que não são do mainstream. Tem muita gente muito boa no mercado, fazendo coisas muito legais, que não tem espaço para contar suas histórias, que podem inspirar outras pessoas a crescerem. Então, assim, a gente está acostumado com um grupo de influenciadores, de pessoas que fazem conteúdo super hypados, e tá tudo bem. Mas tem muita gente que está no dia a dia, que está fazendo e que não tem espaço para contar a história porque não é famoso, justamente porque está trabalhando 16 horas por dia ali para construir as coisas. Então, o Protagonismo nasce para isso. O nosso propósito é falar para as pessoas sobre carreira. A gente fala muito sobre desenvolvimento de carreira, crescimento de carreira, sobre empreendedorismo, sobre construir seu business, sobre as dificuldades. E, assim, é um papo muito reto. Assim, a gente não cria nenhuma ilusão na vida das pessoas, pelo contrário, a gente fala das dificuldades, do quão difícil é. A gente provoca muitas pessoas a fazer aquele exercício de é muito legal. Nossa, meu sonho é ter um podcast, porque eu olho para o Pedro assim, eu vejo ele tão feliz. Cara, tenho certeza que ele rala um monte para chegar ali, que esse processo de criação para ele não é simples, e ele está nesse lugar, porque a felicidade dele mora ali, a minha talvez não more. Né? Então, a gente faz esse tipo de provocação também, mas ele nasce nessa vontade que a gente tem de ajudar as pessoas a se resolverem nessa área da sua vida. Sensacional. Eu vi que ele já chamou bastante gente legal, Marcos Zaborowski, né? Tem vários empreendedores, assim, muito interessantes. Se você tiver querendo saber sobre empreendedorismo, então sobre negócios e conhecer esses grandes players do mercado que muitas vezes não são os que mais aparecem, mas são os que colocam a mão na massa todos os dias, siga aí, então, o podcast do Thiago. Convidada, né? Queria receber vocês lá, vamos lá bater um papo, vocês falar da carreira de vocês, falar do Mover. Vai ser um prazer, até porque a nossa ideia é um pouco parecida. A gente também queria dar mais espaço para as pessoas falarem e resolver os problemas, né? Tipo, dar ideias para resolver os problemas dessas pessoas. Maravilhoso. Isso na verdade, a nossa ideia era dar espaço para quem quer mover o mundo. Pessoas como você, como nós. E para mover o mundo precisa ser protagonista. É isso aí. Porque olha só, tudo a ver. Ser protagonista é fazer as coisas que precisam ser feitas na hora que elas precisam ser feitas. É isso. Você tem que assumir o protagonismo das coisas que você faz, senão você não vai... Porque se você não se mover, você não move nada. Né? Justo. É I move myself, I move the world. Então, sem se mover, você não vai mover o mundo. E não querer ficar sendo figurante da própria vida não dá, né? A gente tem que fazer acontecer. E essa figuração, Pedro, até falando um pouco sobre isso, ela passa diretamente sobre se entender responsável, né? Porque o movimento natural que a gente faz, eu falo a gente porque eu faço isso, eu já fiz e eu continuo fazendo. É mais fácil eu terceirizar a responsabilidade da minha vida, a responsabilidade da minha carreira, é porque meu chefe é X, porque a minha empresa que eu trabalho é Y, porque a minha equipe é Z. Cara, é simples como isso. Você está fazendo o máximo que você pode fazer. E o máximo que você pode fazer nem sempre é trabalhar 200 por hora. O máximo que você pode fazer naquele momento, respeitando o teu corpo, respeitando a tua vida, é isso. E aí, se você está fazendo o teu máximo, tem certeza sobre a sua entrega, e se não é reconhecido no contexto, é responsabilidade sua sair desse contexto. Você não pode culpar o contexto por não crescer na sua carreira,
por não sair do lugar, por não alcançar o lugar que você quer. Porque senão fica num negócio meio cômodo. Fala assim, tá bom, eu estou fazendo tudo, mas... Pô, Você fica num limbo, com certeza. Se você não assume a responsabilidade da sua volta para você, você sempre vai estar querendo colocar os seus defeitos nos outros e não vai conseguir se desenvolver para sair desse limbo. Exato. Porque a culpa é sempre dos outros, a gente é perfeito. E tem muita gente que é assim e muita gente inteligente. A maioria é. A gente é assim. Não, pouco. A gente tem momento no nosso dia a dia que a gente é assim também. Eu falo por mim, eu fico fazendo essas provocações, mas eu faço esse exercício também. Total. Mas essa é uma coisa que eu falo muito. Vai lá, faz o seu e vai. Eu sempre falo isso para quando a pessoa me pede um conselho ou algum cliente que às vezes está realmente paralisado, falo, faz o seu e vai. Não adianta ficar jogando para o universo. O universo não vai estar 100% favorável todos os dias. Não. E assim, e você pode, inclusive, estar num contexto onde as pessoas não fazem a parte delas. E você está ali fazendo. Ele fala assim, mas se a Bia não faz, o Pedro não faz. Cara, é sobre você. Não é sobre os outros. Aí você vai lá e faz o seu. Se eles não vão fazer, ou se eles não vão fazer nada com aquilo que você fez, é deles. Você fez o seu. Tá feito, vai embora. É isso. Uma hora as coisas vão acontecer. Isso aí para mim é o mínimo, você fazer o seu e vai embora. E o cara que é especial, ele faz que nem você. Você consegue convencer um monte de gente a entrar no mesmo projeto que você, ter a mesma cabeça, o mesmo direcionamento, que ele dá os mesmos passos. E é isso que faz essas pessoas fenomenais que chegam a altos níveis na carreira, né? É um diferencial gigantesco você se comunicar e fazer as pessoas irem com você. Cara, vamos falar de uma polêmica. A gente estava falando aqui de goals. Eu sei que você já deu algumas declarações, inclusive no teu próprio podcast, que você não acredita em metas. Conta isso pra gente. É polêmico. Não que eu não acredite em metas. Eu não sou movido por metas. Não sou movido por metas. Porque eu até dei o exemplo no episódio lá. Vamos fazer uma meta, vamos ter uma meta de emagrecer, eu e você, e vamos perder 5 quilos? A gente tem uma meta, eu tenho uma meta, o Pedro tem uma meta. Eu não saio do meu lugar, eu fico deitado na minha cama, eu não vou para academia, eu não vou correr, eu não vou fazer um esporte, eu continuo comendo sem nenhum tipo de regra, mas eu tenho minha meta. Pedrão não, o Pedrão acorda às 5 da manhã, vai nadar, vai correr, cuida da alimentação dele, sabe? Ele tem um método, eu tenho uma meta. A nossa meta é a mesma. Agora, ele tem um método de fazer. O método de fazer dele é botar o celular dele para despertar lá na ponta do quarto dele, porque quando despertar ele não vai botar na soneca, ele é obrigado a levantar para fazer o celular parar de tocar. Ele tem que levantar. E depois que ele está de pé, ele já levantou. Acabou ali, eu não vou. Então, eu acredito em método. Eu acredito em disciplina. Até tem um filme maravilhoso que eu amo, que eu esqueci o nome, que é um menino que é jogador da NBA lá, que o cara fala assim, a determinação ganha do talento todas as vezes. E a disciplina, para mim, ela ganha da meta todas as vezes. Se eu não me engano, é voando alto. É voando alto, é isso mesmo, que o menino é jogador, vem para ser jogador da NBA, né? Essa é da Espanha, uma coisa assim. Sim. E o não acreditar em metas é por isso, assim, você não pode ser movido pelas metas. Você tem que ter uma coisa a mais. Porque senão a gente vai dividir a mesma... Porque você pensa assim, vai ter meses e vários dias em que um vendedor não vai atingir sua meta. Mas ele está trabalhando para atingir a meta? Ele está fazendo o que ele precisa fazer? É diferente. Se eu tenho uma disciplina, uma lista de coisas para fazer, assim, eu preciso falar com X clientes, quando o cliente entrar na minha loja, eu vou fazer isso, isso e isso. No meu tempo ocioso de loja, ao invés de eu ficar olhando meu celular, eu vou fazer um contato ativo com os clientes. Eu vou usar meu Instagram como ferramenta de contato para falar da minha marca. Isso é método. Então, para mim, o método sempre vai ser mais importante. Com certeza. É polêmico, mas muito interessante o seu pensamento. Não, depois que ele fala, realmente eu nem deveria ser polêmico, porque é isso, né? Essa é a realidade. A meta é só uma coisa pra gente validar o método e tentar achar lá e colocar para as pessoas ficarem se ferrando o máximo possível. Eu acho que as metas, elas são uma construção daquilo que você quer atingir, né? No tempo que eu fiquei, inclusive, na John John, ali na operação, nas lojas, qual que era o entregável? Era a venda. Para onde todo mundo olhava? Para a venda. Qual o percentual da meta de venda que era atingido? Cara, como é que eu controlo esse percentual de atingimento de meta? Tenho 250 vendedores espalhados em 44 lojas pelo Brasil e eu tenho que bater meta todos os dias. Se eu olhar para a meta de venda e falar assim, Pedro, você precisa vender 50 mil todo dia, você não vai saber o que fazer com essa informação. Assim,
como é que é feita a venda? A venda é quantidade de pessoas que vão para a loja versus a quantidade de pessoas que compram. Das pessoas que compram, quantas peças elas compram, de que preço médio elas compram para formar o ticket médio. Sim. Então, a venda é a quantidade de tickets vendidos versus o ticket médio. Então, você vai criando esses controles e eu não distribuo mais meta de venda. Até aqui sua meta de conversão, sua meta de fluxo. Para gerar fluxo, você tem uma meta de agenda, quantas pessoas você precisa falar por dia, quantos % da venda da sua loja precisa vir dessa sua lista de contato, porque também não é falar com 15 pessoas por dia a esmo, é falar com 15 pessoas com qualidade, para que elas vão para a loja, que elas façam. Qual é o seu PA, suas peças por atendimento? Como você vende? Você entra lá para comprar uma camiseta, você tem a capacidade de vender um boné, de vender uma meia, de vender uma coisa para fazer um upselling? Porque, assim, às vezes não é nem pelo... você vendeu uma calça, uma camiseta. Não, você vendeu uma camiseta e uma meia, você fez um upselling. Você exercitou. Então... Às vezes o cara foi lá comprar só a meia, né? Já... Exato. Fala assim, deu um ruim aqui, uma meia, já leva o cinto, já leva alguma coisa. Então, às vezes, você olhar para um indicador, para uma meta, você não vai nem conseguir criar a lógica para a pessoa ir buscar. Tá certo. Às vezes você dá um número lá para a pessoa que ela não sabe nem como atingir. Daí ela nunca vai bater a meta. Todo mês vai ser a mesma coisa. Se você cria uma rotina, uma cultura dentro da empresa, você consegue trazer meios de que todo mundo saia feliz, né? A empresa ganhando mais, o funcionário batendo as metas. É bem bacana isso que você falou. É muito mais interessante apresentar um método para atingir um número do que apresentar um número e falar atinge aí. Exato. Mas, pessoal, a gente já está chegando ao final. Calma. Eu tenho ainda umas coisas que eu queria perguntar para ele. Eu avisei que eu falava bastante. Não, a gente vai ter que marcar um segundo episódio, porque eu, assim, sou encantada com tudo que você está falando aqui. Não, a gente está ouvindo ela falar de você já faz 3 semanas, todo o tempo inteiro. Não, ele é demais, você tem que ver isso que ele está fazendo. Você tem que vir aqui entrevistar comigo. A gente não falou sobre o cashback. A gente já recebeu aqui o Arthur Blay, eu sei que ele também é um conhecido seu. O que você acha das ações de cashback? Você acha que é o futuro, que isso é legal? Eu acho que é uma parte de uma construção. Do CRM, né? Do CRM. Eu adoro a política de gift back deles, né? Que eles chamam de gift back, né? Porque não é simplesmente o dinheiro, mas é uma forma de você manter as pessoas ali próximas, né? Assim, você paga por essa fidelidade. Eu acho que é uma parte do processo. Eu acho que a gente vai evoluir, e o meu sonho de marqueteiro é evoluir num ponto de recompensar as pessoas por tudo que elas fazem com a nossa marca, não só por comprar. Assim, eu queria te pagar por curtir as minhas fotos, por comentar, por engajar, por pegar aí a flechinha lá do Instagram e mandar para as pessoas, por salvar, por realmente estar no dia a dia, por entrar numa discussão lá e falar bem da minha marca. Então, eu acho que é uma forma de monetizar uma parte da sua relação comigo. Eu acredito muito no conceito. Assim, eu monetizo você por ser fiel a mim. Então, gosto, acho legal, mas acho uma parte do processo. E aí é tudo, Bia, da forma como você embala. Eu gosto do processo do CRM Bônus. Eu conheci o Ale, o Alexandre Zocco lá atrás. A gente conversou bastante sobre ele, entrevistei ele lá no podcast, enfim. Eles embalam como gift back justamente para não gerar essa questão de eu estou te dando desconto, eu estou te dando dinheiro de volta. Não, estou te dando um presente, porque você vem, eu te dou presente, você pega esse presente, compra de novo, vai. Então, você está recompensando e vai muito da forma como você embala esse processo. E falando de tendências de mercado, eu tenho percebido que as marcas têm se preocupado mais com sustentabilidade. Como a Veste se preocupa com quais as ações aí da Veste para chegar na sustentabilidade? Cara, isso é importantíssimo, hein? Bom, primeiro que já fazem muitos anos, salvo engano, desde 2008, 2011, não lembro exatamente agora, que a gente aderiu ao selo da BVTEX. Então, a gente só usa fornecedores, fabricantes, terceiros que têm o selo da BVTEX, que é uma certificação sobre a origem, sobre o cuidado com as pessoas, sobre ações dos fornecedores com o reuso de água, com questões ambientais, com questões da sustentabilidade do seu negócio também, porque sustentabilidade não é só meio ambiente, né, com a garantia de que está fazendo as coisas certas. Então, desde 2011, nossos fornecedores precisam ter a BVTEX. Torna a nossa cadeia mais restrita, mais cara, possivelmente, mas é uma exigência, a gente não trabalha fora desse padrão. Nós somos a primeira marca brasileira a assinar o Fashion Pact, que é um pacto mundial
que tem metas para 2025, 2030 até 2050 sobre a importância do mercado da moda na sustentação do meio ambiente, porque se a gente é a segunda empresa é o segundo mercado que mais emprega, significa que é o segundo mercado que mais gera movimento, né? E a gente sabe que envolve muita água no processo, envolve questões ligadas à produção dos fios de algodão, tem uma cadeia muito extensa, né? Então, a gente tem um comitê de sustentabilidade, a gente emite nossos relatórios de sustentabilidade, e a gente tem um carinho e cuidado de, às vezes, não pulverizar tanto as ações, mas fazer ações profundas, concretas e sustentáveis por si próprio, né? Então, assim, não vou fazer greenwashing, né? Jamais, só para dar um check lá, dizer, beleza, eu faço... Então, poucas ações, mas ações relevantes com profundidade e aí com uma coisinha super especial, respeitando a particularidade de cada marca. Tem coisas que a gente assina como Veste, né? O Fashion Pact é Veste, o Soul de Algodão é Veste, né? Que cuida do algodão produzido no Brasil, então a gente ajuda ali com uma galera a cuidar desse processo produtivo, e a BVTEX é Veste. Mas, por exemplo, assim, tem uma individual que tem essa pegada de viagem, de ambiente, ela vai falar sobre carbono, então vai falar sobre redução de carbono no frete, e a gente deve lançar isso em 2024. Olha que legal, cara. Parabéns pela iniciativa. Isso é bem legal, a gente quer devolver pelo menos o carbono do frete ali, as pessoas vão ajudar a gente a fazer esse movimento. Na Dudalina são questões ligadas ao social, já que a gente fala de emprego, então a gente vai falar de primeiro emprego, a gente vai falar de... nesse ano, inclusive, a gente fez ações com comunidades aqui, com costureiras, né, que faziam. Então, cada marca tem o seu espaço, o seu lugar de fala. A John John fez uma ação com o Soul Ghetto de doação de jeans. A gente fez uma ação das pessoas doarem seus jeans usados. A gente foi lá no Soul Ghetto. Então, tem isso também. É justamente para ser verdadeiro e profundo. Eu acho isso bem legal, é importante vocês saberem disso, né? Porque consumir... Se você pode escolher... Isso até o Xavier falou no episódio dele. Se você pode escolher o que comprar, escolha o mais sustentável, né? Acho que a gente faz a nossa parte. Eu acho isso super justo. E, cara, é incrível como tem detalhe, né? Nesse seu... Porque isso é um jogo de marketing, isso é um conjunto do marketing. Como tem detalhe, né? Tipo, vou pegar as costureiras, pegar as pessoas que estão interessadas. É muito interessante, galera. A gente tem que estar sempre estudando e achando as coisas para conseguir fazer o melhor possível, que nem eles fazem, né? Vamos fazer a nossa parte, não é mesmo, Pedrão? Tamo aí para isso. E aí, Thiago, para finalizar essa entrevista, eu tô quase chorando, tá? Porque vamos ter que acabar com isso. Mas, não, eu tô sofrendo real. A gente vai ter que marcar um outro encontro. A gente vai voltar. A gente precisa demais. Porque, cara, é difícil encontrar pessoas que tenham esse nível de autoridade para falar. Não, olha a visão dele. Ele falou aqui sobre 3 áreas completamente diferentes e contando detalhes com muita propriedade do que ele estava falando. Fazer uns episódios tipo a inteligência limitada lá do Vilela. Vamos ficar 9 horas aqui conversando. Opa, a gente topa. Já pede a pizza aí que a gente fica aqui a noite inteira. Mas vamos lá. A gente sempre finaliza os nossos episódios com um quadro, ele se chama Mover a Língua. O que é isso? A gente vai soltar umas palavrinhas para você e você vai falar pra gente a primeira coisa que vem na sua mente. Não precisa ser uma palavra ou pode ser uma frase, enfim, um pensamento. Tá bom. Você começa ou eu começo? Moda. Uma forma de expressão. Beleza. É um complemento da expressão. Interessante. Atacado. É via de crescimento. A hora que as empresas entenderem a potência desse mercado, elas vão voar. Varejo. Varejo é o momento da marca conversar com o consumidor. É o carinho, o cuidado e o fazer sentir. E só faz sentido, né, esse marketing de varejo assim. Porque, aliás, só faz sentido isso no varejo, né? Esse tipo de marketing personalizar. Porque o business B2B tem outro propósito. Marca. Marca é a capacidade de gerar sentimento nas pessoas. Internet. É a forma de viver hoje, eu acho. Eu acho que o mundo está mais na internet do que no próprio mundo real, né, hoje em dia. Sem dúvida. Mas tem aquela pessoa que ainda gosta, né, do presencial. Não tem, mas acho que essas coisas estão muito entrelaçadas e misturadas. Assim, eu já falei aqui, mas eu falo de novo. Não existe on e off. Existe só uma vida. Justo. Tendências. Tendências, eu acho que é a capacidade que a gente tem de olhar para o futuro apegado ao presente. Então,
entender o que está acontecendo agora e projetar o que dá para acontecer lá na frente. Inteligência artificial. Vai resolver metade dos meus problemas operacionais do dia a dia e vai dar liberdade para a gente criar com mais profundidade. Acho que jamais vai substituir a criatividade do ser humano e, acima de tudo, ela vai forçar as pessoas a fazerem as perguntas certas. Para mim, é isso que vai ser o grande tom da inteligência artificial. Eu super acho que, na verdade, a inteligência artificial não veio para competir com a gente, né? Até porque sempre tem alguém que tem que alimentar. Até porque a gente vai perder também, mas tudo bem. Não, mas sempre tem alguém que tem que alimentar o sistema. E se a gente souber se especializar em alimentar o sistema, fica muito mais legal. Recentemente eu vi uma entrevista de um dono de uma marca de óculos. E ele falava, olha, foi a primeira campanha que eu utilizei a inteligência artificial, mas quando eu só estava usando a inteligência artificial, sem um diretor de arte, sem, né, um fotógrafo, não estava dando certo, não estava ficando tão legal. Então, quando eu coloquei as pessoas certas para gerir, para alimentar o que eu queria ali, ficou sensacional. Então, acho que a inteligência artificial ela vem para somar e não para subtrair. Eu concordo plenamente com você, Bia. Eu acho que a gente sabendo usar, isso aí vai ser uma mão na roda para milhares de pessoas. E é para mim todo dia, isso eu posso falar. É muito bom, graças a Deus. Eu tenho todos os meus gadgets e dispositivos têm uma aba, pelo menos uma, de uma inteligência artificial aberta o tempo inteiro. Então, dá para colocar no WhatsApp, dá para colocar em todo quanto é lugar, é uma delícia isso. Aí, se você recebeu uma mensagem de WhatsApp do Pedrão, pode ter sido um chat. Pode não, provavelmente será. E sucesso. Olhar para dentro é saber o que te faz feliz e viver isso. Eu acho que é conhecer a sua medida. Acho que essa é a frase que eu falo assim, você só vai ter sucesso a partir do momento que você conhece a sua medida. Sensacional. E deixa eu te falar, você quer deixar algum recado para os nossos moveres que estão em casa te assistindo? Bom, o que eu provoco as pessoas sempre a fazer é aprender, é estar aberto, é pesquisar, é ser inquieto, é ser curioso, é não se contentar com o status quo. Não tem nada hoje que a gente não possa saber, que a gente não possa se informar. Procurem saber, fuçem, deem Google sobre todas as coisas. Está aqui numa conversa, alguém fala sobre um assunto, dá um Google na hora. Eu acho que nada é mais rico do que ser curioso e estar aberto a aprender coisas novas. E se você tá parado, é hora de se mover, né? É hora de se mover, e é isso que é se mover, né? Esse é o intuito, de estudar, ir para cima, aprender, porque é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente vai ter sucesso, e é assim que a gente pode, olhando as pessoas que fizeram isso, é que a gente consegue seguir o mesmo caminho. Eles já fizeram o caminho das pedras, é só a gente seguir. E falando em seguir, siga a gente nas redes sociais, galera. A gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, tá no Spotify. Sensacional. Então, onde você siga quiser. a gente e siga o Thiago. Fala aí pro pessoal que quer te encontrar, quais são suas redes. Procura lá, eu sou um amante do LinkedIn, acho que é a minha rede social preferida, tá lá, Thiago Savod, me adiciona, a gente troca uma ideia. Inclusive, adoro aqueles contatos que vêm assim, vamos tomar um café, fala sobre sua vida, vocês viram que eu falo um monte. O pessoal, eu amo, porque lá no Protagonismo é assim também, o pessoal da técnica, que eles ficam o tempo inteiro assim, chega, por favor, chega, porque sempre tem alguém para gravar aqui. Então, assim, tô super aberto para conversar, no Instagram, Thiago Savod também, e procura a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram também, Protagonismo Esporte Clube. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Fala aí quem você quer ver nos próximos episódios e a gente se vê em janeiro, não é isso? Em janeiro a gente tá de volta. Se você está parado, é hora de se mover. Até janeiro, tchau. Tchau, pessoal. Aê, uhul! Muito bom, galera. Não.